Javier Alfaia, amigo pessoal, a gente se conhece, foi conselheiro estadual de cultura juntos, mas já se conhecia antes. Eu acompanho a trajetória dele, né? E ele também acompanha a minha. Javier, eu queria que você contasse, claro, quase todo mundo de Salvador te conhece, você tem uma longa história em Salvador, foi deputado estadual, é, como tudo isso começou, como essa vida dedicada, né, à política, à coisa pública, à gestão pública também, como isso tudo começou, como é que foi sua vida? Você chegou em Salvador muito cedo e como é que foi tudo isso? Muito bem, Aurélio. Bem-vindo ao É um canal, né? prazer. Bem, bom, eu que te agradeço e lhe peço já desculpas mais uma vez, porque demorei demais em responder. Eu estava num processo de reflexão e de consulta a pessoas, parentes, companheiros e companheiras de militância, assim, sobre essa possibilidade de ser candidato, mais uma vez. Então, isso me tomou o tempo, inclusive, assim, emocionalmente falando, certo? E aí fiquei te devendo essa. Então, para mim é um prazer estar com você e vou direto, então, à sua pergunta. É o seguinte, isso é uma coisa importante para, claro, para a minha vida. Eu cheguei, eu sou filho de uma família imigrante espanhola, né? Meu pai chegou aqui em 1962. E eu, minha irmã e minha mãe chegamos em 1963. Eu tinha 7 anos, eu tenho 64 anos agora, e, portanto, já tenho 57 anos aqui em Salvador. Uhum. E a comunidade espanhola aqui é grande, né? É a mais importante assim das comunidades estrangeiras que há É. Principalmente da Galícia e da região de na Pontevedra, sociedade né? soteropolitana. Quase todos a Galícia, É. quase mais de 90%. Eu sou também nascido lá na Galícia, né? Você é de Bom, isso, onde? isso é Você é um de onde fato na Galícia? importante Que eu porque conheço a Galícia, eu estudo muito. Você é nascido é uma onde? cidade chamada Redondela, que é uma cidade periférica de Vigo, Ah, de né? É o Vigo. maior porto lá É da da. Galícia, É, um centro importante naval e de sim, pesca, enfim, é um centro exato. Eu industrial conheço importante. Vigo. É. E é a região que vieram Pronto, mais imigrantes para cá, né? Região de Vigo, Pontevedra. sim, exatamente. Mais de 90% são da província de Pontevedra, dos galegos que aqui É, estão. exato. É. A maioria são galegos e dentro da Galícia é da província de Pontevedra, porque a Galícia é uma região, né, um negócio que se chama assim, mas é uma região, é uma divisão administrativa do Estado espanhol que se chama autonomia. Então, É. a Espanha é dividida em autonomias, né, como o Brasil é dividido em estados. E dentro dessas autonomias existem províncias, e debaixo das províncias existem os municípios. Então, lá existe uma divisão administrativa que nós não temos no país, que é essa coisa das províncias, né? Bom, então, a maioria dos que estão aqui em Salvador são da província de Pontevedra. E, inclusive, enfim, toda a minha família, meu pai e minha mãe, eu e minha irmã. Então, nós viemos para cá e fomos morar em Itapajipe. Nós moramos 14 anos em Itapajipe, entre o Lago de Roma e o Lago dos Mares, ou entre o Lago dos Mares e o Lago de Roma, que agora se chama Lago de Irmã Dulce, né? Mas era o Lago de Roma, depois foi batizado com o Lago da Bandeira. Enquanto eu era vereador, o vereador Silvio Salles propôs isso e a Câmara aprovou, mudou o nome, então de Lago de Roma para Lago da Bandeira, porque não havia nenhuma Praça da Bandeira aqui, em homenagem à bandeira brasileira aqui na cidade, e depois ficou sendo assim, mas todo mundo continuava chamando aquilo lá de Lago de Roma, e agora recentemente mudou para a Praça Irmã Dulce. Então eu fui sempre por aquela região ali de Roma, Mares, Calçada, né, Barão de Cotegipe, tomávamos banho na praia de Humaitá, na Ribeira, era uma praia lindíssima, uma areia muito branca, continua sendo uma praia muito linda, a areia mudou muito, mas digamos, o visual é maravilhoso, né? Uhum. Aquela região toda da Ribeira, eu conheci quando era criança e depois adolescente, então minha adolescência foi muito por ali, por aquela zona de Itapajipe, né? Depois eu passei na universidade e estando no primeiro ano, meu pai me mudou aqui para o Canela, onde eu estou agora, conversando contigo, aqui, nós estamos aqui há uns 40 e poucos anos. Meus pais voltaram para a Espanha, meu pai já faleceu, e minha mãe retornou de lá para cá para ficar comigo, e ela tem 95 anos, mora aqui comigo no Canela. Minha irmã, que morou um tempão aqui também, mais de 30 anos, voltou e hoje faz a vida lá leva a vida lá em Vigo, onde nós Uhum. estamos aqui falando, certo?
Sim, sim. Bom, por que que isso é importante? Porque eu comecei minha militância no movimento estudantil em 75, quando eu ingressei na Universidade Federal da Bahia no curso de arquitetura. Então me interessei, houve uma primeira greve contra umas regras que se chamavam jubilamento. Havia uma luta permanente por melhoria de verbas, né, para as universidades, esse eterno problema dos recursos para a universidade pública. As lutas eram, por isso, melhorias bem primárias até. A gente falava sempre, esportinho, nem banheiro limpo direito a gente tem, então havia muita precariedade, né? E essa luta contra a precariedade das universidades federais, a luta contra essas regras que eram difíceis para, especialmente para o estudante pobre, porque ele tinha muita dificuldade de ficar apenas 4 anos na universidade, aí isso levava ele ao jubilamento e tal. Havia uma série de regras que eram, digamos assim, muito convenientes, né, para a maioria dos estudantes, Uhum. especialmente os que tinham menos recursos, famílias com menos recursos. Aí, bom, houve uma greve, foi a primeira greve geral de estudantes depois de 68. Uma greve que teve repercussão nacional, saiu na BBC de Londres. A primeira greve geral do movimento estudantil universitário depois do grande fechamento, que foi o AI-5 de 68. Então, isso foi em 75, então, 7 anos depois. Aí eu era calouro, comecei ali a conhecer o que era o movimento estudantil, me interessei por teatro, fizemos teatro ali na Faculdade de Arquitetura. Então, eu comecei minha atividade no movimento estudantil. Fui para o diretório de estudante de arquitetura, concorri, perdi. Depois eu fui candidato de novo e ganhei o diretório. Então, começou minha sequência de militância, né? Eu fui presidente do diretório de arquitetura, depois secretário-geral do DCE, Diretório Central dos Estudantes, depois presidente do DCE, depois diretor de cultura da UNE e depois presidente da UNE. Bem, me dá licença aqui que eu vou beber um Sim. Gatorade aqui. Não, tranquilo. Mas você já se ligou com. Na época era a viração, né? Que era o Exatamente, PCdoB. exatamente, exatamente. A nossa corrente política chamava-se Viração. Uhum. E era ligada, claro, ao PCdoB, mas não era só uma coisa assim, E estava direta abrigado do dentro do partido. MDB, né? Na época. E ficou até Exatamente. dentro do Não, PMDB até 1985. Né? e por aí, exatamente. Você recorreu à história muito bem. Então Eu, é isso. eu era Então, ligado, quando eu eu era era presidente da ligado ao UNE, Partidão no ah, movimento é? estudantil. Militei muito tempo no Lá no Rio Partidão. Grande do Sul, onde era? Lá em Caxias do Sul. Mas eu Lá em nunca Caxias, né? passei do secundário, então eu ficava a gente participou de congresso da UBS, né? Que era a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Sim, sim, sim. Mas aí que conhecia né, a questão viração, né? A gente se unia muito com a viração contra a Libelu, né? Que a Libelu era Exatamente. o me bate, me chuta, você se lembra do slogan, mas não pode dizer no YouTube agora é proibido falar isso. Então é isso. Aí quando rolou essa coisa da presidência da UNE, que eu fui eleito, no Congresso lá em Cabo Frio, o que é que Uhum. aconteceu? Existia, como existe ainda hoje, uma lei que se chama Lei dos Estrangeiros, né? Em todos os países existem legislações, isso é normal, que estabelece os direitos e os deveres dos que são de fora, né? E as condições para se naturalizar. Então, na Argentina é de um jeito, no Chile é outro, no Brasil é de um outro, em Portugal é de outro jeito, em Angola é de outro jeito. Cada país tem a sua lei Uhum. para administrar a presença dos estrangeiros em seu território, que digamos, Sim. completamente admissível, né? Normal e tudo bem. Só que na época o governo fez uma lei muito draconiana, muito assim específica para perseguir estrangeiros que estavam em algumas lutas, especialmente padres católicos estrangeiros que estavam Uhum. envolvidos com a luta pela reforma agrária. E já era, Então, havia muita. já era o embrião da teologia da Já libertação. era, exatamente. Já era punk, era muito assassinato, muita morte. Aqui na Bahia, muito assassinato no extremo oeste, na região de Barreiros, no que é hoje Luiz Eduardo Magalhães, a grilagem, essa área de expansão de fronteira sempre era de confronto, porque havia polêmica sobre as propriedades, etc. Então, começou a ter muito conflito agrário no Brasil, muito. Antes de ter as greves operárias de 78 e tal, então explodiram focos de violência em todo lugar, né? E, por conseguinte, o movimento sindical também se organizando e
a Igreja Católica de base se envolveu muito, muito, muito fortemente nessas lutas, em defesa da terra, ou, melhor dizendo, na luta pela terra, em defesa de uma reforma agrária moderna, com apoio financeiro, técnico. Tinha aqueles movimentos católicos de esquerda também, que depois vão se abrigar na fundação do PT em 1979, né? Isso, Vão fazer parte da exatamente, fundação do exatamente. PT. Bom, então, esse era o quadro aí. Então, eu era um estrangeiro, eu tinha pedido para me naturalizar, tinha pedido para entrar no processo na Polícia Federal, mas tinha sido rejeitado. E aí, digamos, o governador, que tá, o presidente do Brasil era o general João Figueiredo. Né? Uhum. O seu ministro da Justiça era ali Abiakel, Abiakel, o né? mineiro. Que era também um mineiro, exatamente, filho de libaneses, filho de família imigrante, pais imigrantes do Líbano e tal. Então, o que é que eles fizeram? Eles abriram um inquérito de expulsão de mim do Brasil. Né? Não é um processo judicial, porque é um inquérito administrativo. Se o estrangeiro está no país e desobedece certas normas, eles achavam que tinham direito a expulsar. Então, eu era, digamos, um brasileiro na prática, por vontade minha e por precisão de vida e tal. Eu já era assim, uma pessoa, claro, adulta, bem adulta, e tomei essa decisão. Né? Então, veio o inquérito da Polícia Federal dizendo que eu era estrangeiro e não tinha condições de desenvolver atividades políticas e que ser presidente da UNE implicava em ter uma atividade política, que isso era proibido para qualquer estrangeiro. Então, uma polêmica muito grande, porque na Igreja Católica, como em outras igrejas, você que é do Rio Grande do Sul, você sabe que a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana, que é forte em alguns lugares do interior do Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem muitos na Igreja Batista, tinha muitos líderes vindo de fora. Mano. Não sei exatamente o nome que em todos nessas religiões se dá, mas Sim, tem sim. pastores, curas, padres, etc. Então houve um alvoroço, porque começou a atingir muita gente de várias religiões. Então, assim, me lembro que o reitor da Universidade Metodista de Piracicaba esteve do nosso lado, o pessoal da Igreja Batista também, o pessoal aqui do Colégio 2 de Julho, aqui em Salvador, quer dizer, Sim. vários outros setores cristãos também se envolveram na luta, porque eles também foram atingidos de uma coisa completamente arbitrária. E muitas dessas lideranças, dessas pessoas responsáveis por essas religiões, eram de famílias de imigrantes, né? Como certamente você também é pelo seu sobrenome, Schomer, né? Então, Não, já tem seja qual for, 200 anos de Brasil, mas de qualquer maneira. de Brasil. Então, aqui é o seguinte: aquilo causou um alvoroço. Então, contra a lei dos estrangeiros. Contra os estrangeiros e tal, não sei o quê. Uma menina aqui da UFBA foi expulsa, uma estudante de economia que era suíça. Né? Então, botaram ela no avião e mandaram embora assim, rapidinho e tal. Então, havia esse processo. Né? A ditadura já não tinha tanta força mais, já estava iniciando seu processo de queda, de declínio, né? Digamos assim. De abertura, João né? Como Figueiredo dizia o Figueiredo. não Figueiredo era um prometeu. presidente muito respeitado, porque é aquele cara que não suporta o cheiro do povo, prefiro o cheiro do meu cavalo ao cheiro do povo, né? Se eu ganhasse um salário mínimo, isso se daria. Então, assim, esse era o presidente Mas que ele nós também tínhamos. tinha uma decisão, né? Temos que reconhecer. Ele, ao assumir, disse que faria abertura, né? E Sim, ele foi e quem. Exatamente. revogou a censura prévia à imprensa. E aí o Estadão, a Folha Isso, começaram. exatamente. Não, ele foi o último, né, do regime, né? E já não. Voltou a eleição direta para governador e todo esse processo. Isso. E as eleições para as prefeituras de capitais que não Prefeituras havia. capitais só em 85. O Só primeiro depois da Constituição? foi. Não. Só Não, depois do não, fim do regime. foi só em 85 que permitiram, né? Mas Tá bom. para governadores que foi a grande novidade, né? Em 82, porque eles eram eleitos. Exatamente. Em 78, os governadores foram eleitos ainda pelo colégio eleitoral, que era uma coisa das assembleias legislativas e tal. Em 82 já era direto. Pois então, aí isso era 82.
Então, foi feita uma campanha muito grande em minha defesa e em defesa da UNE. E a campanha se chamou assim: Javier é brasileiro. Só era isso. Contra a lei dos estrangeiros. Mas o slogan principal: Javier é brasileiro. Então, isso se espalhou até pouco tempo atrás na Federal do Rio Grande do Sul, lá na sua terra original. Na URGS, a universidade tinha pintado a universidade, só eram duas pichações que foram preservadas como referência: Javier é brasileiro e Abaixo a ditadura. Então, esses dois slogans continuavam ali como uma espécie de patrimônio de referência daquela época e tal. Aí foi uma campanha danada, rapaz. Teve, enfim, Leonel Brizola entrou na jogada, mandou telegrama, mandou carta, mas mobilização das igrejas cristãs, houve movimentação do movimento negro, houve mobilização dos artistas, fizemos um show aqui, ou fizeram um show a meu favor no Teatro Vila Velha. Então foi um movimento danado. Com isso, o inquérito, que era um inquérito administrativo, não era um processo judicial, parou. Eles não levaram adiante, portanto, a princípio eu não sofri assim tanto risco, mas eu tinha que me apresentar toda semana na Polícia Federal, assinar um livro de presença e etc. E tal. Então, tivemos grandes advogados nos ajudando, de causas assim, democráticos da época, a já falecida a doutora Ronilda Noblar, que é uma figura muito importante aqui na Bahia, e lá em São Paulo, em Brasília, companheiro que depois foi deputado federal do PT e secretário do governo de Erundina, e já te digo o nome. Então, nós tínhamos um quadro de advogados bom, mas, digamos assim, a polícia parou o processo, né? Porque houve uma reação enorme, houve cartas do Congresso espanhol para o general Figueiredo, houve manifestação de digamos, das mais diversas organizações da sociedade civil, ABI, OAB, Conselho de Arquitetura, né, Estudante de Arquitetura, vários outros órgãos representativos da sociedade civil se manifestaram. Então parou o inquérito. Mas não, quer dizer, o inquérito parou, mas não foi nem para frente nem para trás. Então nem eu consegui me naturalizar, nem também havia uma outra solução, certo? Aí só teve solução quando veio a Nova República, em 85, como você lembrou bem, e aí sim foi que em 86 o inquérito foi arquivado, né, e a pedido da minha advogada e o ministro da Justiça, que era Fernando Lira, Pernambuco, do MDB antigo e autêntico, você lembrou muito bem, ele mandou arquivar o inquérito e me deu, baixou o decreto, me dando o direito de naturalizar. Então, a naturalização é um processo em que você responde assim, questionário perante um juiz federal, né? Você demonstra que lê e escrever a língua pátria, a língua local, né? E jura bandeira, né? Então, eu e um companheiro amigo meu, Diego Ita, que é argentino, que era do movimento estudantil, mas esse não sofreu nenhum tipo de perseguição, mas nós fomos naturalizados no mesmo dia, juntamente com umas 10 pessoas, havia assim uns cidadãos e cidadãs chineses que estavam se naturalizando. Foi naquele fórum que tem aqui na Zona Angélica, onde hoje é a Ordem dos Advogados, Sim, ali sim, antes sim. era o Fórum Teixeira de Freitas, que era o Fórum da Justiça Federal, né? Então foi ali, eu prestei juramento à bandeira e à Constituição brasileira, assim como os demais tiveram que fazer, e, enfim. Aí, a partir desse momento, peguei um certificado, chama certificado de naturalização, com isso eu tirei uma carteira e fiquei sendo, digamos assim, formalmente brasileiro. Eu já era brasileiro e aí faltava essa pendência nos documental, digamos assim, tá? Aí eu fui candidato a vereador, não, perdão, fui candidato a deputado em 86, Já, nas eleições diretas que você falou aí, né? Eu fui na chapa de Valdir Pires. sim. Aí nós ganhamos a parada, Você foi eleito nesse deputado. momento, sim. Não, eu estou atrapalhando, perdão, desculpa. Não, eu fui candidato a deputado, mas ganhamos para o governo, mas eu não ganhei para deputado, fiquei lá embaixo. Aí, em E é, 88, eu fui candidato com todo a esse vereador. movimento, não teve, não redundou em Não, voto, porque é o seguinte, rapaz, ou você não se dedicou à campanha? O que que eu foi? era. Não, o que foi o seguinte: havia outras lideranças do partido mais importantes, mais fortes, que eram mais estruturadas no interior,
E minha liderança era muito conhecida aqui na cidade de Salvador. Eu É tive porque boa já participação em era, em Salvador, mas muito 86 já era insuficiente. PCdoB, na coligação com o PMDB, mas era PCdoB já. Exatamente, exatamente. Então é isso. Eu fiquei lá na 11ª suplência, fiquei lá embaixo, né? Mas depois, quando houve a campanha para vereador no ano seguinte, quer dizer, em Foi em 88, nos 88. posteriores, que eram municipais, eu entrei juntamente com o companheiro Daniel Almeida, que você também conhece, que é deputado Sim, federal, sim, foi prefeito juntamente com outros. de Simões Filho e tal. Não, não, ele foi candidato a prefeito. Ah, é, foi candidato a prefeito de Simões Filho. Ele foi candidato, exatamente. Ele é atualmente deputado federal e foi candidato a prefeito de Simões Filho e tal. Tem toda a razão. Mas, enfim, aí nós dois fomos eleitos vereadores. E depois eu fui eleito mais 3 vezes. Então, eu fui vereador 4 vezes seguidas. Na quarta vez, no meio do mandato, houve as eleições gerais, nas quais Lula ganhou. Foi em Sim. 92, né? É, em Então, em 2002. 92, 2002. 2002, perdão. Em 2002, Lula ganha, e aí Lula chama Valdir Pires e chama Jacques Wagner para serem ministros. E os dois, Valdir e Wagner, eram deputados federais. Então, os dois suplentes de federal, que éramos eu e o companheiro Paulo, de lá de Sobradinho, ele era a liderança dos eletricitários lá, dos funcionários da Chesf, né? Então, nós dois teríamos direito a ascender, se quiséssemos, porque era só por um mês, para deputado federal. Eu É explico um porque pouquinho. você Porque já no tinha Brasil, feito, em 2002, o PCdoB já estava na coligação com o PT. Acho que foi a primeira eleição que vocês se coligaram isso, com o PT. Porque o PCdoB no começo tinha, exatamente. o hábito de coligar com o PMDB, né? Como na primeira eleição que você concorreu. Ah, sim, era a tradição, claro, 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 Era. Porque o exatamente. PCB e o PCdoB saíram do PMDB, mas mantiveram essa questão da coligação, geralmente, né? Depois é que. Isso, Porque havia exatamente. muita divergência com o PT e tal, e isso foi sendo costurado com o tempo. Exatamente, você tem toda a razão. Aí, pronto, me elegi vereador, depois eu tomei Se posse você por... puder ficar mais alto em relação à câmera, é isso. Desculpa, Não, perdão. porque eu não tenho mais como. Como já está gravando, eu não tenho mais como ajustar. Então tem que. Tá ótimo, assim, Tá certo. agora tá perfeito. Beleza, maravilha. Então foi isso, foi tudo bem. Aí tomei posse então como deputado estadual dia 1º de fevereiro, né? Porque há uma diferença no Brasil, é o seguinte, os deputados federais e o presidente tomam posse, e os Sim, senadores 1º de tomam posse janeiro. dia 1º de janeiro. E no caso da Bahia, os deputados estaduais e o governador ou governadora tomam posse dia 1º de fevereiro. Então, eu fui eleito deputado estadual, mas também, sendo segundo suplente, poderia assumir como deputado federal, entendeu? Sim, sim. Porque pintou a vaga de Wagner e de Jacques e de Valpires. Então, eu quis viver essa experiência. Eu fui para o Brasil e assumi um mês como deputado federal. Então, em 30 dias, eu fui vereador, né, até o dia 2, mais ou menos, ou 3 de De janeiro. janeiro. Aí, depois, até o dia 30 de janeiro desse ano, eu fui deputado federal. Terminou o mandato da legislatura e eu, no dia 1º de fevereiro, tomei posse como deputado estadual, entendeu? Então, aí comecei, tive mais 2 mandatos, tive esse Você mandato e um teve segundo três de deputado mandatos estadual. como estadual, né? Não, 2 mandatos de Dois estadual, mandatos, até 2010, né? 2 mandatos. Até Isso. Então, comecinho de 2011. essa é a minha trajetória. Né? Essa é a minha trajetória na área do parlamento. Eu gostei muito da experiência de vereador. Eu pensei muito sobre isso, porque eu recentemente fiz o mestrado na Universidade Federal da Bahia sobre cultura e desenvolvimento, lá no Instituto Milton Santos, que é o Instituto de Ciências Humanas, Artes e Humanidades, Artes e Ciências da Federal da Bahia. E fiz lá um estudo sobre a administração da cidade de Salvador e a relação do conceito de cultura com o conceito de desenvolvimento. Aí eu quis, com isso, sistematizar toda uma experiência e interesse que eu sempre tive pela cultura e pela arte, né? Sim, E, digamos, articulando isso com uma visão da ação política, né? Ou da sim. formulação política também, do discurso da narrativa política. Então, eu estou nessa pegada, eu gosto desse tema, assim como também adoro a discussão sobre planejamento urbano. Eu não tenho experiência assim, prática como arquiteto, a não ser
colocando em prática tudo que eu aprendi na escola, ouvi com os colegas que sabem muito mais que eu e tal, na condição de vereador. Isso me foi muito útil na hora de discutir Salvador, discutir a orla marítima, o problema da verticalização da orla, o problema da lei de ordenamento, o problema da invasão de terras públicas. Daniel teve uma atuação muito importante contra a ocupação ilegal de terras públicas por grandes proprietários urbanos, né? Nós discutimos muito a situação do centro histórico, do abandono do Pelourinho. Hoje o Pelourinho, comparado com aquela época, é uma outra situação que não dá nem para comparar. O Pelourinho da degradação. Eu tinha sido estagiário de arquitetura na Fundação do Pelourinho, ali, em frente ao que é hoje a Casa do Você Pelourinho. foi vereador, só para situar quem está nos ouvindo, você foi vereador primeiro sobre Fernando José, depois com Lídice e depois 2 mandatos em Embaçaí. Isso, exatamente. Então, assim, eu fui eleito, oposição, claro, a Fernando José, e a cidade viveu um caos muito grande, porque a cidade, não sei se você se lembra, ou se você vivia aqui na Bahia, teve Sim, muitos problemas de administração e eu lembro. problemas de gestão, de desvio de dinheiro, etc. E tal. Mas principalmente de incompetência, de falta de gestão mesmo, né? Então, não havia um projeto de cidade, não havia um projeto de governo, era um desastre, as coisas eram tratadas assim de maneira muito segmentada por secretários que não tinham competência e foi um desastre. O Mas governo teve Fernando Gilberto José, Gil, né? Fernando José nomeou bom, Gilberto Gil. Fernando José nomeou Gilberto Gil secretário de Cultura, você lembra disso? não, não foi Mário Kertz que Ah, nomeou Mário Kers, Gil da Fundação Gregório de Matos, Gregório de né? Matos, que Gil é se elegeu, Gil se elegeu vereador comigo com o Daniel em 80, ele Ah, tomou sim, posse em por 89. conta disso aí. Então Depois Gil saiu e Juca, que era do PV, entrou um pouco assim no rastro da votação de Gil, que Gil era do PMDB, mas com forte relação com as causas verdes, com o PV, e ah, aí Juca entrou nessa vaga que Gil deixou, que Gil fez um mandato de 4 anos e depois seguiu a carreira espetacular dele de artista e depois de ministro, e etc. Então, o que é que aconteceu? Nessa época, nós tivemos uma crise enorme em Salvador de lixo, greves por cima de greve, problemas com as empresas de coleta de lixo, com a Limpurbe, que era uma empresa pública, muitos problemas mesmo, né, gravíssimos. é. E teve semanas que ficava assim 5 dias o lixo ajuntado em lugares, né, assim, Eu todos lembro os disso. bairros. Pô, foi um horror, né? Aí apareceu uma mosca no lixo de Salvador que o pessoal chamava Fernando José Moscão. Começou a batizar os insetos que apareciam, as baratas, as moscas enormes, e dava o nome do prefeito. Então, foi, enfim, uma situação muito chata, muito infeliz, muito triste, uma história ruim para Salvador, aquela experiência, aquele governo não foi legal, não foi nada bom. Aí depois veio o governo de Leeds, que foi um governo que foi muito boicotado por Brasília, né? É, O velho ACM era pelo governo do estado, ministro principalmente das porque, né, comunicações. não, o Lídice já é com a semi-governador. E aí é o governo do estado Isso, 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 isso. que É tira. verdade, é verdade. Você tem uma Não, memória, um registro não, incrível. você acabou de me corrigir, mas a gente vai, os dois unidos, a gente chega no. A gente chega na data. Porque eu tinha me enganado com o Gil, eu achava que era de Fernando José, mas aí você. E era com o Mário Não, Kers, ele realmente. foi Foi Mário com o Mário Kertz. Kers, Foi Mário Kertz. foi. Né? E E Mário foi uma Kers gestão foi eleito. interessantíssima. Mário Kers foi eleito em Sim, 85. sim, pô. Foi super bem votado. Ele foi eleito em 85 justamente por aquilo que eu tinha te dito, da volta da eleição, pegou um mandato de 3 anos só, e ela volta da eleição direta para prefeito de capital. E aí ele se elege porque ele tinha sido prefeito indicado, e aí brigou com a CE, né? Exatamente. Foi uma onda da zorra aqui em Salvador, porque a saída de Mário Kertz E, inclusive, do a governo, Eliana Kersh foi candidata a vereadora em 82, foi a maior votação proporcional por urna. a maior votação, acho que já houve na história de Salvador. É, Ela teve quase 100 mil votos, é. coisa que ninguém conseguiu repetir, né? Ninguém pode. Bom, mas aí o que acontece? Vamos assim andar rápido para poder não Não, cansar lógico, muito. lógico, Que é o lógico. seguinte:
Houve muitas polêmicas sobre a cidade. Então, eu, na minha condição de arquiteto, utilizei muito essa bagagem para polemizar, para discutir a lei da contrapartida, que é uma lei que permitiu o uso mais denso do lote, situado em alguns lugares da cidade, e aquilo era compensado com o dinheiro para poder ser usado em outras áreas e tal. Foi uma sucessão de infelicidade, foi uma sucessão de problemas e erros que a cidade viveu. Foi um período assim Não, muito para obscuro, começar eu acho. pelo monstrengo do prédio da prefeitura, né? Que é uma coisa. O que aquele Exatamente. prédio Aquilo está foi. fazendo ali, eu acho que há um consenso de esquerda e direita que aquele prédio está no lugar errado. Que gente que chega de fora diz, pô, Não, você sabe que esse tá prédio que está fazendo ali, aquele prédio que está ali, esse retrofuturista aí no meio do centro histórico? não, aquele prédio foi a fruto de um negócio que o governo Mário Kertz fez, muito interessante. Mário Kertz criou um negócio chamado, como é que era? Fábrica de cidade, Eu lembro. FATEC, algo assim, É, FATEC, né? é. Então, ali se fabricavam meio-fios, Que passeios, era na e Tancredo se Neves, que era criaram. onde o Salvador Shopping hoje. Exatamente, ali mesmo, um pedaço ali. Ali, antes daquilo, antes de ser aquilo, da fábrica de cidades, ali era o hipódromo de Salvador. Uhum. Havia uma pista de corrida ali, de cavalos e tal. Nunca foi uma coisa muito forte em Salvador, mas o hipódromo era ali. Tanto é que hoje a rua do shopping Salvador se chama Rua do Hipódromo, né? Então, essa é a situação. Mas vamos sair de Fernando José, que é uma coisa chata de falar. Aí veio o Ele já governo morreu, Menezes, que era de inclusive, né? oposição. Ele morreu esses tempos, né? Hein? Ele já morreu, inclusive morreu cedo, né? Teve no TV. Já tem uns 10 anos, mais ou menos, que ele morreu. Ele Ele morreu e faleceu de foi. câncer, deve ser. Câncer foi. Ou mais, acho que tem mais de 10 anos É. já. Ele, Enfim, mas era um momento ele é tido como para quem está ele no é jogo. tido como uma boa pessoa, né? Os depoimentos que eu vi Ah, dele. sim, sim, Ele claro. pessoalmente era uma Mas pessoa aí é o 500, né? Não agradável. tinha que ter sido, não tinha que ter sido, Ele tinha se que ter elegeu sido numa candidato, né? Não tinha onda que ter de que, sido. vamos, né? Porque Exatamente. ele era radialista e tal. Aquela coisa. Exatamente. Ele não tinha que ter sido, né? Foi ruim. A história nos bastidores, eu vou contar aqui para vocês, que é o seguinte. Gilberto Gil era afiliado ao MDB. E Gil Sim. queria muito ser candidato a prefeito. O grande sonho de Gil, político, eu tenho uma relação com ele bastante boa, ele não sonhava ser ministro, algo assim, né? Aquilo que não estava no horizonte nosso, né? Sim. No momento. Não, não tá. E Gil ama a cidade de Salvador. Gil canta a cidade de Salvador. Então, ele queria ser prefeito de Salvador. Entrar na onda da modernidade administrativa que Mário Kertz tinha imposto na prefeitura. Mário Kertz contratou um grande arquiteto chamado Luiz Filgueiras, Lelé, Uhum. que é o homem que desenhou o Hospital Sá Kubitschek, fez a fábrica de cidade, essa que nós estamos falando, desenhou essas escolas modulares que tem no município, Tem que aí, né? É. são vigas e pilares e lajes É o feitas na pré-moldado, fábrica de é. cidade, É o pré-moldado. nos pré-moldados, né? Fez escadas drenantes para subir as ladeiras, fez uma série de intervenções interessantes. E Gil ia continuar isso, com uma assessoria e com a participação de gente que era da equipe também de Mário Kertz. Então, era assim, uma geração de administradores que eram modernizadores da administração, vinham com ideias novas e com disposição de fazer algo pela cidade efetivamente, a partir de um plano, a partir de uma visão de cidade, inclusive uma visão estética de cidade. Então, havia uma preocupação com a intervenção no mobiliário urbano, nas praças e tudo mais. Mas isso foi, digamos, impedido por uma decisão do MDB na época, que não aceitou Gil. Né? Não aceitou Gil e teve uma luta interna para ver quem era, então, o candidato a prefeito. E sobrou, porque era um homem que tinha muito sucesso por causa do programa de radialista que ele tinha na TV Itapuã, na Rádio Sociedade. Ele se apresentou e foi o candidato do MDB. É um homem que não tinha passado político nenhum, que não tinha nenhuma experiência administrativa, e acho que não tinha formação para ser prefeito. É claro que não existe uma pré-condição de acadêmico para ser presidente, nem Não, governador, nem. lógico. Aliás, o Mas ele chefe do não era preparado executivo é mesmo. Ele sempre. era um radialista que ficava assim, gritando por causa dos problemas da cidade, que é uma coisa que a gente conhece bem, que funciona até hoje. Tal. Então, ele se elegeu assim. Era o Eu acho que ele Varela não. da época.
Aurélio, isso aí, eu me lembro dessa época, assim, com Só que ele era amargura, porque jovem. eu achei um período feio de Salvador, sabe? Uma coisa que não rolava coisas legais. Uhum. A única coisa que pintou com força nesse período mesmo foi a explosão do Axé Music, do Fricote, aquelas músicas, Luiz Caldas, que explodiu É. nesse Luiz período. Caldas, esse primeiro período é Luiz Caldas. O Então, auge assim, mesmo, mas o auge mesmo vai acontecer lá pelo ano 2000. O auge do axé, que é aquela isso. coisa que aí Mas vira o aquelas Fricote micaretas do começou país ali. inteiro e tal. Exatamente. Então é isso, meu. Aí o governo de Leeds foi um governo muito difícil, mas Leeds fez coisas de iniciativa, fez um orçamento participativo, uns 2 anos só da sua gestão, fez a Fundação Cidade Mãe, Fez a Lip, que até hoje fez algumas intervenções urbanas importantes, mas era um governo sem dinheiro, porque havia um boicote, porque o povo não sabe o que era e o que é hoje. Né? Hoje, por exemplo, vou dar só um exemplo, só vou dar um exemplo para não cansar. As verbas. O Ministério da Saúde só estava verba para uma cidade X. Feira de Santana, Salvador, São Paulo, Ubaíra, o que fosse. Né? Então, esse dinheiro ele passava pela Secretaria do Estado primeiro. Então, havia uma relação muito de chantagem entre o governo do Estado e as suas secretarias e as secretarias respectivas nas prefeituras. Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria disso ou daquilo. Então, o jogo era muito pesado. O jogo era muito pesado e muito ruim. Isso é uma fase muito ruim. Eu acho que foi um período muito antidemocrático, mesmo já sendo não, pós-regime era militar, super democrático. porque Em 92 você não podia alegar isso, porque a Elis foi eleita em 92. não é isso. Contra É isso Manuel que eu estou Carlos, se não me dizendo. engano. É isso que eu estou dizendo. Não, No não era, período não era esse democrático, nome, não, mas era um uma outro nome. mediocridade administrativa terrível. Uma coisa, Ela ganhou o de Estado lavada. brasileiro Ela ganhou de lavada porque a o Estado CM. brasileiro não era modernizado, assim, não É, havia. O SUS foi votado em 88, né? E estava em não, implantação. mas mas entenda, só porque essa questão, Ravel, deixa eu fazer um contraponto, porque é aquela história, Pois né? não, claro. Você teve elite contra o governo federal, que era o Collor, né? E contra o governo Sim. estadual, que era a CM, um mandato de ACM como governador. É, foi a época do Bahia Azul também, o Bahia Azul criou toda uma dificuldade nessa, Foi porque, depois, foi Paulo Souto que fez o Bahia Azul. não, mas o Bahia Azul já estava começando nessa época, já tava É? abrindo buraco. E o grande problema que ele se brigava era que abria buraco. Porque para fazer o Bahia Azul Ah, sim, sim, você é teve que verdade, tem razão, esburacar, tem você razão. teve que esburacar a cidade inteira. O que está fazendo hoje na hora de tirar lá, fazer buraco para botar o pluvial, teve para fazer o cloacal. E aí tinha que abrir buraco na cidade inteira, foi um caos. Isso ela reclamou muito e tal, mas o Bahia Azul é necessário, evidentemente que o Bahia Azul é uma necessidade. Ninguém tem dúvida disso. Salvador, inclusive, logo em seguida do Bahia Azul, ganha o prêmio de melhor capital em saneamento naquela época. Depois deixaram cair e tal, tá essa situação de agora. Mas Neto, por exemplo, foi eleito em 2012 contra o governador, que era Wagner, e contra o presidente, que era Dilma. E nem por isso deixou de fazer uma administração que foi reconhecida Sim, pelo mas povo, olha só, mas isso pelo que eu estava povo de explicando, Salvador com Aurélio. 70 e poucos por cento dos votos em 2016. Não Mas tô, repare eu não só, é porque sou, eu agora. não sou apoiador do Não, prefeito, porque agora mas eu funciona um estou dizendo esquema que diferente do que eu estou dizendo. O Estado brasileiro ainda não tinha sofrido algumas reformas importantes que foram feitas por várias tendências, até por Fernando Henrique Cardoso, não, Lídice é minha e amiga também por pessoal, Sarney. Lídice é amiga Não, pessoal, não é é. leitora dos meus livros e tudo, tenho uma Mas eu maior estou admiração falando, por olha, eu Lídice. estou falando da reforma do Estado Nacional, quer Sim, dizer, rapaz, voltando à saúde. Então, antes o cara, concretamente, o secretário da Saúde chantageava as prefeituras. Quando veio o esquema que, se não me engano, foi a FHC que implantou, a relação passou a ser direta. Quer dizer, o Ministério da Saúde solta o recurso direto para a prefeitura, não passa pelo a Estado. intermediação do governo do Estado. Então, isso liberou um pouco mais a administração. Isso não foi uma questão de esquerda ou direita, não. Foi um ajuste na administração pública brasileira que deu oxigênio à modernidade. Quer dizer, e isso vale também para a educação. O Fundo Nacional de Educação, Sim, que está aí funcionando até um, hoje, e um não vai débil. deixar de funcionar, há uma tentativa de ir ali acolá, mas tem que existir Não, o Fundo Nacional de Educação. pelo contrário, o Fundeb que foi aprovado agora é o Exatamente. mais amplo Exatamente. que Você já tem toda a razão. existiu, foi aprovado agora, no governo Bolsonaro. Quer dizer, claro, Exatamente. aí você vai dizer Exatamente. que Isso. mas o governo votou junto. Então, a educação, a grana do Ministério e o Fundo Nacional de Educação não passa pela Secretaria de Educação Estadual, vai direto para o município.
em alguns casos vai direto para a escola, né? sim. Então, isso é uma velocidade enorme e, além do mais, é uma agilidade comparada com a situação anterior enorme. E é uma questão de honestidade, porque não dá para você usar Não, certos é. mecanismos de pressão e chantagem com base em soltar dinheiro para educação e saúde, por exemplo. Então, hoje o Estado brasileiro, que agora de novo está em discussão porque há uma proposta de reforma administrativa, ele é outra situação administrativa. Então, digamos, acho que hoje funcionam mais os Mas, princípios republicanos do que antes, sim, mas entendeu? falando E eu não do. estou dizendo que isso foi uma conquista de Lula da esquerda, Sim, não. não, lógico. Foi uma Não. conquista de antes. Ah, lógico, FHC fez isso é uma umas institucional. reformas. É institucional. É, Exatamente, é, exatamente. é institucional. FHC não Ah, gostava do funcionalismo, congelou o salário dos funcionários 10 anos. Mas 8 anos e depois ficaram mais 2. Foi uma coisa depois Lula aumentou péssima. demais, né? Aí tem que baixar agora. Agora, E aí, depois, seguinte, não, fez concurso e demais aí também. então, Então, tem o todo. Brasil hoje é muito mais fácil de administrar, quer dizer, para ACM Neto, Eu não é sei muito mais se. fácil Tá, administrar sim, Salvador na agora prefeitura e que tal. Lídice, lá Sim, na época sim, que mas Lídice sofreu horrores. Lídice Javier, sofreu horrores. vamos falar um pouco de Javier. Javier, você foi Pronto, você que tem base que de. comandar a Não, entrevista, não, companheiro. nos 4 mandatos como vereador. Você foi base de Fernando José, Sim, foi base de sim. Lídice, foi oposição em Não, Embaçaína as duas vezes. eu era oposição Fernando José, fui base de Lídice, eu e E, Daniel. e depois oposição a Embaçaí nos 2 mandatos. 8 anos de oposição em Baçaí, exatamente. Mas você não chegou a assumir cargo no executivo no governo de Lídice, na administração de Lídice. Não, 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 não. Eu sempre fui do legislativo. E até hoje minha experiência assim, mais efetiva foi no legislativo. E vocês Eu conseguiram recentemente era formar, eu não assessor. lembro disso, vocês conseguiram formar uma maioria na administração de Lídice, não? Na Câmara? Sim, Porque, há porque muito, Salvador era, com era, muito custo. era muito Não, mas opositor, assim. você fez, conseguiu. Mas era muito custo, porque a maioria não era mesmo ligada. A maioria da Câmara sempre foi fluida, né? Tem aqueles caras que vão, e não Exatamente, é nem esquerda exatamente. nem É isso aí, direita, que tá exatamente. lá, né? Como é que a gente vai compor? A gente acompanhou isso. Com o Neto não foi diferente. Neto se elegeu, estava conversando com o Claudio Tinoco aqui, numa outra entrevista aqui no canal. Neto se elegeu com 20 vereadores em 2012. Formou maioria, pô, vai lá, negocia e tal. Acho normal isso também. Não, não sou um É, adversário da é, composição. exatamente. É isso, você fala muita besteira sobre isso, mas é isso que você falou. O Poder Executivo tem, para sobreviver, para poder fazer as coisas, precisa do Legislativo, não tem como. Então, Não, o e Executivo aquilo que eu tem sempre que digo. negociar apoios, é lógico. Não, É assim mesmo, tem e o que ser. deputado, seja ele de centro, de direita, de esquerda, não tem ideologia, venha da igreja, veja de qual movimento ele vier, ele tem a representatividade popular tanto quanto o chefe do executivo. Né? Ele Exatamente. representa o povo. Né? Então ele tem que ser respeitado enquanto representante do povo. Você, na Assembleia também você Exatamente. vai passar esses dois momentos. Né? Você, a Exatamente. oposição ao segundo governo Paulo Souto, que tinha sido eleito em 2002, e depois situação em relação ao governo Wagner. Né? Exatamente. Então é isso, amigo. Eu cheguei ao final dessa experiência e voltando então agora a 2020, eu pensei muito que eu estava assim muito afastado, digamos, do centro da atividade política aqui na cidade, na Bahia. E estava tentando ver um jeito de retornar e de contribuir mais. Eu fiz o mestrado, que era uma meta na minha vida, era estudar. Eu gostaria de continuar e ir para o doutorado, mas é uma coisa mais difícil, porque eu não sou professor universitário, não tenho carreira acadêmica. Então, eu quero continuar estudando, sistematizando conhecimento, mas não necessariamente tentar o doutorado. Né? Eu Agora, vou te chamar a atenção o que é de que novo da você... câmera, para você ficar mais alto. Opa, perdão, desculpa. Aí, Isso, pronto. perfeito. Aí tá perfeito. Ah, ok. Ah. Pronto, maravilha. Em geral, eu uso ela deitada, mas Eu para sei, ficar em sei. pé, como a bateria está baixa, e fica o rabicho aqui do, Sim, do sim. plug, então ela fica difícil de equilibrar. Mas daqui a pouco eu carrego um pouquinho mais a bateria, eu deixo ela sem plug, aí ela fica melhor. Né? Então é isso, Aurélio. O que aconteceu foi essa história. Então,
Eu pensei muito assim. Agora nós temos um projeto que é a eleição de Olívia Santana, que é a deputada estadual do partido, Eu quero né? te Uma pedir, das quatro inclusive, representantes. Olivia já teve amizade comigo muito grande, tá? Depois a gente não teve mais contato. Eu vou te pedir, inclusive, eu já entrevistei César Leite aqui, eu vou pedir que entre em contato com ela, que eu faço questão de entrevistá-la para o canal aqui, é pela admiração que eu tenho por ela. Tá bom, claro. Tá bem, claro, com certeza. Ela terá o maior prazer de te dar entrevista, sem dúvida. Então, veja só, foi isso que aconteceu. Aí eu pensei muito, conversei com a Olivia também expressou a opinião de outros companheiros e companheiras. Alice, em Portugal, tem um papel importante nisso. Alguns líderes da Universidade Federal que me apoiam, o presidente do Sindicato dos Funcionários, que é Renato Jorge, um dos líderes do professorado baiano, que é o professor Rui Oliveira, o Wesley Pereira, que também é diretor do Sindicato dos Professores, enfim, Jorge Carneiro, que também é diretor do Sindicato dos Professores. Houve uma série de movimentações de amigos me propondo que eu voltasse, que vamos ver as condições, vamos ver o que fazer, porque tinha, digamos assim, muito receio digamos, de entrar numa situação, digamos, de pouca organização, né? E especialmente nesse momento que é novo para todo mundo, quer dizer, a pandemia é uma novidade Lógico. universal, né? Então, o que fazer, né? O que fazer? Então, conversamos muito, repetimos e eu tomei a decisão de me lançar. E hoje de manhã foi o lançamento da minha campanha, né? Sim. Pelo meio digital, né? Fizemos o lançamento com uma participação muito bonita de muita gente. O reitor da Universidade Federal da Bahia estava presente, João Carlos Bacelar, Haroldo Lima, Alice Portugal, Daniel Almeida, evidentemente a companheira e amiga Olivia Santana, né? E outros tantos, o ex-secretário do Trabalho, Nilton Vasconcelos, o atual secretário do Trabalho, que é Davidson Magalhães. Enfim, tivemos uma participação bonita, colegas de arquitetura. Eu gostei muito da conversa, uma coisa assim informal, como nós estamos aqui conversando. Nada de conteúdo assim chato e tal, para que as pessoas pudessem acompanhar. Foi 2 horas e 10 de transmissão, 2 horas e 10. Maravilha. Falaram as 20 Sim, pessoas, mas, então não foi Javier, pouca gente. antes da gente chegar na candidatura agora, você teve Pois não. na gestão do governo do Estado, em alguns postos de gestão, não teve? De 2011 para cá. Você teve Sim. algumas funções, não teve? Mas minha Você gestão, assim, minha chegou presença na gestão. a ter função administrativa, então, nesse período. Exatamente. Mas eu sempre exerci, porque me identifico mais, acho que eu rendo mais, sendo assessor na área política institucional, que é o que eu fui quando eu fui da Secretaria do Trabalho com o Nilton Vasconcelos e o que eu fui depois, até agora fui exonerado recentemente, porque não pode ter o cargo e ser candidato. Desincompatibilizar, é. Eu sou, eu tenho que ser exonerado, eu não sou de carreira, né? Então, eu era assessor de Davidson Magalhães. E aí, enfim, estou nessa briga, estou nessa luta. Fiquei animadíssimo com o lançamento de manhã. Tem sido muito boa a receptividade ao meu nome. Pô, Javier voltou, que bom tal. Evidentemente que alguns gostam, outros não gostam, né? Mas tem havido muita repercussão positiva em torno da ideia da minha candidatura. E eu estou animado por isso. Eu pretendo fazer uma campanha e um mandato, se ganhar, muito baseado, Aurélio, na minha experiência desses 4 mandatos anteriores. Claro que não repetindo, que não existe repetição, mas me baseando em algumas coisas. Então, eu sou o autor da primeira lei de controle da poluição sonora em Salvador, que é um grande problema que a cidade tem, né? Sou autor da primeira lei municipal do Brasil inteiro, das capitais, de apoio à cultura, chamado pelo Jornal à Tarde Lei Alfaia, que é o que seria hoje a lei de Tá incentivo à cultura com funcionando base na com, renúncia fiscal. tá funcionando com o Fernando Guerreiro, Sim, não? sim, funciona. Nos últimos anos, eu não sei te dizer, foi disponibilizado 5 milhões que eu sei que eu vi no orçamento da prefeitura ali, Uhum. porque De o renúncia de prefeito tem ISS, né? e de PTU. Entendeu? Então é o seguinte, o governo, o executivo, baixa por decreto a quantidade de dinheiro que perdão, que a Secretaria da Fazenda pode abdicar, quer dizer, pode deixar de recolher Uhum. quando as empresas investirem através de uma série de É, mecanismos que como são é o adotados faz em cultura no determinados Estado. projetos de cultura. Exatamente. Como faz cultura e como a Lei Rouanet, É, isso, na verdade, é a Lei de Incentivo à Cultura, o nome é esse, né? o Rouanet ficou por conta do ministro que o Sarney nomeou na época. Exatamente.
exatamente, do ministro Sarney, exatamente. Bom, então é porque primeiro era a Lei Sarney, Era a Lei depois virou Lei Rouanet. Sarney, para não ficar o Era a Lei Sarney. Sarney, depois virou Lei Rouanet. Lei Sarney. Porque foi Sarney que criou o Ministério da Cultura, né? Sim, Da foi, Cultura foi. sozinho, Ministério da É, Cultura. Então, é, José Aparecido foi ministro da Cultura. Quem mais? O grande Celso Furtado foi ministro da Cultura, né? Que é um homem extraordinário, né? Um grande pensador sobre o Brasil e tal. E desenvolvimentista, né? Nordestino. teve Francisco Verfort Então, também, eu acho assim que. no governo Fernando Hein? Henrique. Francisco Verfort também, que foi O ministro da Glepó. Cultura. Exato. Então, houve bons ministros, pessoas capacitadas, não tenho a menor sombra de dúvida. Então, foi construindo o patrimônio do Ministério da Cultura. Até que chegou, no governo Lula, houve uma hipervalorização, uma supervalorização do Ministério, o que não significa grande coisa, porque no Não, porque Brasil o máximo que nós não houve conseguimos diferença gastar. nenhuma em marco legal. Você há de convir, se você pegar do governo Fernando Henrique e vinha a formatação Fundo Nacional de Cultura e lei de incentivo, continuaram as mesmas. E pode ter tido a mais dotação e Mas tal. houve grandes É mudanças. a questão de Houve dotação grandes. dos órgãos executores, que é o IFAM, que é a Funarte e tal. Aí a Biblioteca Nacional, que são os órgãos executores, o IBRAM, a Casa de Rui Barbosa, são os órgãos executivos que são ligados diretamente ao Ministério da Cultura e que hoje Ao estão, da Ministério. mesma forma, na Secretaria Nacional de Cultura como estavam. A gente pegou o negócio da Palmares, foi para lá, voltou, está tudo no mesmo lugar que estava. Não. Quanto a isso, sim. Mas eu não queria polarizar isso, não. Eu Não, estou dizendo o seguinte: claro que aqui, não. Isso não, eu não há falo da minha porquê. lei, da lei da incentivo à cultura, Exatamente, é que e, e, e o que eu acho assim foi. Eu então pensei, bom, agora em 2020 eu posso ajudar a cidade, né? Posso sim. ajudar, retomando, porque eu tenho muita experiência, quer dizer, foram 22 anos atuando no parlamento. Fiz o meu mestrado, que eu já tinha tentado 25 anos atrás, mas aí a correria do mandato de vereador não permitia estudar, nem frequentar as aulas e tal, então ficou suspenso aí no ar. E sempre foi um objetivo meu. E, inclusive, vou lançar agora, você que é um homem da área da territorial também, eu vou lançar esse ano Tá difícil. talvez em outubro, Acho que nunca teve tão mas vou difícil. lançar um Eu sei. livro chamado, Você me falava que vai se sempre. chamar assim, Arte. Pois é, aqui na Você me UFIT falamos falava, sobre arte, eu tive em 2009 no seu gabinete, política você falava, cultural. eu quero lançar um livro. Você lembra? É, esse vai sair agora, Aura. Você vai ter que participar desse lançamento. Participo, sim. Eu sempre prestigio os amigos. Você vai ter que participar. Vai se chamar Arte, Política Cultural e Cidadania. Né? E aí eu coleto artigos de várias pessoas, né? E tem 5 textos meus. Então eu pretendo fazer disso a minha primeira publicação. E tem um outro livro sobre a história da UNE. Né? Eu contei um pouquinho aqui do movimento estudantil, da década de 70 até o início do governo Lula. Foi o período que eu peguei, né? Que eu governo Lula, não, perdão, até 2 anos atrás. Né? Então, eu entrevistei alguns presidentes que eram assim, referência por alguma razão especial. Então, o presidente da reconstrução foi o César, que é um diretor de teatro, jornalista, foi um grande produtor cultural aqui na Bahia, diretor de uma escola chamada Via Magia, né? Muito inovador, muito de respeito à pedagogia e ao tratamento da educação das crianças. Ele e a sua esposa, Rô Reis, são muito fortes nesse terreno, e ele fez umas coisas muito interessantes na área da produção de artes, né, Rui? Eu entrevistei ele. Depois eu entrevistei Aldo Rebelo, que na época que eu entrevistei era presidente da Câmara de Deputados ainda. Então, a entrevista que eu arquivei, que eu fiz e guardei, bom, um dia eu vou publicar. Tá? É essa. Depois eu fui à entrevista com que sou eu mesmo, É. porque fui terceiro presidente da ONU, né? E aí eu fiz a entrevista com a quarta presidência, que foi a de Clara Araújo, a primeira mulher presidente do mundo, que é uma estudante aqui da Universidade Federal da Bahia, A ver. da Universidade Católica. E entrevistei mais Lindbergh Farias, que
na época era senador pelo PT, lá em Que foi presidente da UNE Rio também. de Janeiro, que hoje é candidato a vereador na cidade do Rio. E, por fim, entrevistei Mariana Dias, que foi a presidente da UNE de 2 anos atrás. Né? Assim, com isso, eu dou uma contribuição a partir dos depoimentos dessas pessoas gravados sobre a história do movimento estudantil universitário, que foi, como você falou bem no começo, a matriz da minha militância política. Então, esse livro, meu amigo Aurélio Schomer, vai sair. Esse segundo livro também. Com certeza, tem que sair. Tá? Pô, isso já faz sair. tempo que tem que, né? Essa coisa tinha. Porra, não tem. É uma gestação longa, né? Entendeu? Foi uma gestação não, longa. Muito mais. Oxe, que anos. Esse livro da cultura tem 4 anos em formatação. Mas é porque é o seguinte, você conhece o que é política editorial no Brasil. E eu resolvi fazer um livro que não é só de letras, para o público entender direito. Eu fiz uma coletânea de textos junto com as ilustrações desses textos, com a publicação original. Então, tem um texto lá sobre Grande Otelo, então tem uma sequência de fotos lindas sobre Grande Otelo em vários espetáculos, uma foto grande, um desenho grande do rosto dele e tal. Então, assim, um livro com desenhos, um livro com fotografia, você sabe que tem problema de direito autoral, problema de arquivo, de qualidade, de reprodução de imagem. Eu sofro com isso aqui. Então, depois nós ficamos sem dinheiro. A editora que vai fazer estava sem dinheiro, ficamos sem dinheiro, que é a editora Anita Garibaldi. E aí, é o seguinte, agora que esse ano pintou a possibilidade de sair. E já está, amanhã, você é um cara que acertou no álbum. Hoje, de manhã, eu fiz o lançamento da minha candidatura e amanhã eu vou fechar os 2 textos que faltam para o livro ter trabalhado finalmente e ir para a gráfica, porque é um texto de apresentação. Pode me chamar no lançamento que eu irei. Claro, eu vou fazer uma atividade bacana na rede aqui, chamar alguns artistas para tocar e não fazer debate, né, porque agora, o processo de eleição fica meio chato e tal, mas vou fazer um lançamento assim, bem cultural, bem artístico, entendeu? Bem interessante, tá? Então, parceiro, é isso. Eu quero botar para a Câmara para ajudar mesmo, entendeu? Sem nenhum esnobismo. Eu acho que 4 mandatos e minha experiência depois de deputado, a experiência nacional, circulando, viajando. Viajei muito para o exterior nos últimos 10 anos, eu fiz atividade, fui a congressos, sempre representando a passeio, né? Eu ia visitar minha família na Espanha, mas as viagens que eu fazia, a grande maioria, era para participar de congressos e de eventos culturais e políticos. Então, eu adquiri também outras tantas experiências, além das de deputado e das de vereador, né? E acho que esse patrimônio pode ser útil. Eu vou trabalhar para que seja útil para a cidade de Salvador, né? Eu tenho uma visão bastante própria sobre o processo. Eu acho que a gestão atual colocou a disputa pela prefeitura num patamar elevado, né? Quem viveu a cidade com Fernando José sabe o que é sofrer, viver na cidade que tinha muitas dificuldades de administração. Com o Lídice foi muito difícil. A cidade tinha a parte final do mandato de Lídice, bom, a parte das avenidas de Salvador não tinha reposição de lâmpadas, havia problemas com a Eletrobras. Tinha sido presidente da Eletrobras em Baçaí, que depois virou prefeito, dos mandatos. Então é o seguinte, aquele era outro mundo. Hoje o mundo político brasileiro é muito melhor, né? É muito melhor, mesmo com as polêmicas que existem. Sim, que são naturais. E as coisas. Não, eu ia te fazer essa pergunta. Nós somos evoluídos. Porque nós estamos num governo que tem um presidente muito, digamos assim. É um fenômeno de massas. Muita coisa exato. Mas não, você é um governador comunista da história do Brasil, que é Flávio Dino. Então, você é um Brasil. Você é um marxista. Eu respeito muito isso. Você, para mim, é um dos poucos marxistas raiz que eu te considero assim. A não ser que você me diga que você deixou de ser marxista. Não, eu sou sim. Então pronto. Mas sou um cara antidogmático. Eu sou militante. Não, eu sei. Com dogmatismo. Sim. Mas, Javier, você tem compreensão dos fenômenos de massa. É a absoluta compreensão de como isso acontece. Eu aprendi isso sendo marxista, eu aprendi isso na minha juventude, na minha militância do PCB, lendo Lenin, lendo as obras completas, lendo toda essa literatura que o marxismo nos dá. Né?
Então tem alguns princípios da avaliação da política que eu respeito. E é por isso que eu queria te ouvir. A gente já teve conversa sobre isso, né? E eu respeito muito seu pensamento, porque o marxista ele não é um tribalista, o marxista não é um. Ele não é individualista, né? Não defende Não, causas claro que não. individuais. Né? Então, eu queria te ouvir como é que você avalia um momento, não brasileiro talvez, porque o brasileiro as coisas estão mais ou menos claras, me parece. Mas um momento Sim, global hoje. Né, que como sim, marxista você. sim, E como é que você vê essa atualização em frente, de que você não tem mais uma classe operária global, sim. que houve uma arbitragem de mão de obra muito forte nos últimos 30 anos, quer dizer, passou para países chamados periféricos, né? Uma migração muito grande. A gente está em processo ainda disso. Como é que você vê essa realidade global hoje, como marxista? Quer dizer, essa visão, como seria uma Olha, visão eu marxista acho. da realidade global hoje? Olha só, nós estamos sob a égide de uma crise financeira que começou em 2008 e que ainda não se resolveu, né? Isso é público e notório. A gente está fazendo Tem de gente que conta. escreve sobre mil teorias e mil explicações, mas todo mundo parte do princípio que há uma crise e que não se concluiu e que há a possibilidade de haver uma outra, se a recessão na Europa se prolongar, se houver alguns problemas de, vamos, de equilíbrio financeiro na gestão de alguns estados centrais, porque a crise começou no principal estado capitalista, que é Claro, o por quê? estado Mas norte-americano. isso, a meu ver, estava contratado no momento que você começou a abrir os mercados e fazer essa arbitragem de mão de obra. Os países periféricos iam crescer, aproveitando Exatamente, esse você tem gargalo, razão. A gente e os países contra. centrais, aquele modelo de bem-estar social, de empregos de alta remuneração, não ia se sustentar. Ele entra em crise e não acha solução, não achou a solução até hoje. A minha visão, agora eu quero a sua visão, você é o convidado. Desculpa, eu Eu entendi. acho que a saída é a seguinte: a gente tem que voltar a ter um processo de forte investimento na produção, né? E deslocar o poder que se concentrou imensamente na circulação financeira, né? E isso não é uma proposta revolucionária nem socialista, é uma proposta de reorganização da administração do capitalismo. Objetivamente é isso. Claro, até Então, a gente defende porque isso, a gente defende isso. você tem clareza e foi uma conversa que eu tive com você, eu fiquei encantado com a conversa porque você tem clareza com aquele princípio marxista que o socialismo só deve ser implantado, só vai dar certo, só vai vingar com o pleno desenvolvimento do capitalismo, né? Com o capitalismo avançado. Mas é isso, é claro. É, as experiências que eu vi do socialismo não foram por esse caminho, porque, como toda construção política, construção de uma sociedade, de um Estado, seja qual for, não estou dizendo que seja socialismo, mas também qualquer Estado, a superação dos Estados assim mais fechados islâmicos, a superação das monarquias europeias, boa parte da Europa, mesmo a Europa rica e bem desenvolvida, como a Suécia, e a Noruega são monarquias, né? Então, assim, há muitas coisas do passado que estão muito presentes. É um passado muito presente, né? Não é por Então, nada, eu acho não é que por ainda. nada que nós de direita, em geral, somos monarquistas, né? Que a gente vê isso como Então, é o seguinte: a preservação também. a gente tem uma situação, assim, que é uma situação. A nossa geração agora, não sei qual é a sua idade, assim, mas Eu os que estou com estamos 53, vivendo agora, temos só 11 anos de diferença, é uma meia geração. né? Então, estamos vivendo uma situação inédita, não só por causa da pandemia, mas porque, assim, para deixar claro meu raciocínio, assim, a principal experiência socialista no mundo, que é a da China, adotou fortíssimos mecanismos capitalistas para poder fazer com que a economia rendesse o necessário com a intensidade e com a taxa de lucro e com a margem de lucro suficiente para dar de comer a 1,4 bilhão de pessoas e capacitar as empresas e o Estado chinês para ser, por exemplo, um grande investidor no Brasil, um grande investidor na África, um grande emprestador de dinheiro a diversas instituições bancárias, financeiras pelo mundo afora. Quer dizer, isso não estava no script do socialismo, isso não estava no roteiro Mas da a Revolução de sua Lenin avaliação e do soviético. como marxista é que a China Extremamente positivo.
Então, é Que a impossível. China continua no caminho do socialismo em longo prazo? Sim, eu acho que a China, Porque o que é que a China faz? essa é a avaliação da maior parte da É isso que eu direita estou dizendo. também. Os A direita não chineses discorda disso. radicalizaram nesse princípio que você falou aí. Quer dizer, os chineses acham. É claro que há muita desconfiança. Eu não vou dizer que tudo está claro, que há uma concordância plena. Não, não é isso, não. Eu não tenho uma visão deslumbrada com a China, assim, de É, ficar o babando Xi e coisa. Jinping A gente não, disse isso não com tem mais todas as condição de letras ficar assim, ah, meu Deus do no céu, aquela último coisa congresso. maravilhosa, existe não sei aonde. Não existe isso. Não É, existe isso. Então, a gente tem experiências que se dão em situações muito concretas, em países, alguns países muito pobres. Então, o socialismo no Vietnã. Pronto, o socialismo no Vietnã nasceu de uma guerra contra os Estados Unidos. Então, é uma situação muito própria, muito específica. Quer uhum, dizer, é, é, a China teve uma guerra civil, teve um processo interno, foi invadida, mas não teve assim, uma luta contra um grande império, como foi a luta, por exemplo, do Vietnã com os Estados Unidos. Então, são situações históricas muito diferentes da nossa, por exemplo. Então, o que a China fez? Chegou à conclusão que esse princípio que nós comentamos, eu e você, sobre o desenvolvimento das forças produtivas, né, tem que ser radicalizado para valer, que é um dos estudos de Marx do Capital e dos seus escritos políticos também, porque isso tem uhum. muito da direção política, né, não só da organização da economia. Todo o projeto político para poder organizar a economia em função de determinados objetivos. Quer dizer, você quer ter uma sociedade com uma concentração de renda na mão de 2% das pessoas, ou você quer criar uma sociedade com uma grande classe média, consumidora, assalariada, né? Com um nível de produção industrial alto. Então, eles decidiram o seguinte: o socialismo não se realiza pela distribuição da pouca produção. O socialismo se realiza com mais eficiência se for distribuído o que houver em abundância. Até O que existe porque. em abundância, É, o que existe em abundância é muito mais fácil de distribuir do que existe com carência. É por isso exatamente. mesmo. É porque A regra de ouro. você, como marxista, reconhece que a escassez é o estado Farinha natural. pouco, Não, a escassez é o. farinha pouco, meu pirão primeiro. É, Então isso tem que ser evitado. Isso tem que ser evitado. Tem que ter farinha para todo mundo, para dar pirão para todo mundo. Então, essa é a jogada. E os chineses radicalizaram, entendeu, Aurélio? Radicalizaram. E o que eles fazem é surpreendente. Algumas vezes nos surpreende até negativamente, porque é muita iniciativa de caráter capitalista. O capital financeiro chinês ele joga um grande papel no mundo. A ponte aqui, Salvador-Itaparica, vai ser feita por estruturas chinesas, quer dizer, por uma empresa estatal e acho que uma ou duas empresas privadas chinesas. Isso está acontecendo na África inteira. sim. A minha família mora na Espanha, toda mora na Espanha, a exceção da minha filha, que é daqui, que nasceu aqui, mas a minha família original toda voltou para lá. E minha mãe voltou esses últimos anos para morar comigo já. Tem 95 anos, mora aqui comigo. E minha família toda mora em Madrid, que é uma cidade que está super complicada de novo com a pandemia, e mora em Vigo. Né? Então, lá na Espanha, a telefonia 5G já chegou e é da Huawei, é dos chineses. Né? E, Enquanto que Donald Trump está lá esbravejando, e etc. E, tal, e a Grã-Bretanha também, na Espanha e em outros lugares da Europa está se implementando sem nenhuma restrição. Né? Aquele tal projeto de infraestruturas de rodovias, e de ferrovias e de portos que a China está propondo, ela investir dinheiro para garantir a construção dessas infraestruturas com alguns estados nacionais, mas ela sendo a principal aportadora. Estava lendo sobre isso outro dia, talvez hoje, que já há algum tempo funciona. Há uma linha de trem que sai de Wuhan, da cidade da pandemia, uhum, que é um centro importante, sai de mais ou menos daquela região ali e vai bater perto de Düsseldorf, lá no centro é, é, da Alemanha. é o caminho da São seda. 16 dias de viagem. Chegar nessa cidade perto de Düsseldorf, 80 trens por mês da China. Sim. A viagem da China para lá e da volta são 16 dias, 16 de ida, 16 de volta. Então, quer dizer, já há uma integração que a gente não esperava que existisse. Que se você falasse isso aqui 40 anos atrás, todos nós, eu, você, iam ser chamados Lógico. de jovens Visionários. assim, É. lunáticos, que Agora, como não é tem nada a ver com a que. experiência. Javier, vamos falar francamente. Você pode elogiar o regime quanto você quiser, não tem problema nenhum. Eu considero um tirano, um genocida e tal. Você não acha que para a América Latina o exemplo da Venezuela acaba prejudicando a imagem da esquerda?
Eu não teria pergunta, perdão, desculpa, eu não Não, entendi. na América Latina, o que está acontecendo na Venezuela, esse Sim. processo todo, desde que o Chaves assumiu, o Chaves nem era. Sim, que eu não vi direito a O Chaves Venezuela não toda. era originalmente Sim, de esquerda, né? Ele vai se aproximar de movimentos socialistas, né? sim, Inclusive tem sim, uma crítica do sim, Partido Comunista Venezuelano clara em relação a esses rumos. sim. Mas você não acha que ele prejudicou a imagem da esquerda com essa adesão automática que os partidos de esquerda da América Latina tiveram ao regime de Chaves e de Maduro? Olha só, eu acho que prejudicar objetivamente prejudicou, mas eu acho que esse prejuízo decorre, Aurélio, francamente, assim, de uma situação que nós temos no país em que eu acho que as informações não são precisas. Eu não considero que, por exemplo, especialmente o governo Maduro, tenha feito as coisas bem. Eu não considero. Né? Hum. Inclusive porque ele convocou um processo de consulta e perdeu o processo de consulta, houve uma eleição, né? E a eleição foi ganha pelo governo que controlava o grosso das prefeituras e tal, por muito pouco, e depois teve uma outra eleição e o governo perdeu a eleição no parlamento. Então, assim, são situações que as soluções para esses conflitos eleitorais, eu acho que não foram bem adotados. Agora, não foram bem feitos, mas leve-se conta que é uma coisa muito mais complicada do que isso, que cerca o país e que, de certa maneira, serve para justificar essas medidas que também são polêmicas aos nossos olhos. Eu não concordo, sob hipótese alguma, com a pressão que os Estados Unidos fazia e faz sobre a Venezuela por causa do preço do petróleo. A Venezuela tem as maiores reservas de Sim, petróleo do mas mundo, mais que a Arábia Saudita. hoje só produz. Mais que a Arábia Saudita. Hoje eu tenho dado da embaixada, que inclusive tive com o segundo homem da embaixada aqui semana passada, da embaixada Guaidó, a embaixada reconhecida pelo Brasil. Sim, sim. São 400 mil barris dia. Nós sabemos, todo mundo sabe, está faltando gasolina nos postos. Então você não tem mais. O petróleo da Venezuela hoje não flui mais, ele não sai. De tal maneira que a situação chegou. A Venezuela está vivendo por um processo de decadência industrial enorme, grande. A Venezuela está tendo problema de abastecimento interno de combustível, sendo um grande Sim. Ex-grande exportador, né, de petróleo produtor. e tal. Ex-grande produtor. 400, Ex-grande exportador, 400 mil exatamente. barris não é algo que te transforme num grande Não é. OPEP. Né? Eu lamento muito isso, mas eu não concordo. Não se justifica essa pressão. Porque, rapaz, só se a gente começar a admitir. Você sabe que anteontem foi aberto Mas você sabe que a pressão aquela. não é só dos Estados Unidos hoje. A pressão é da Colômbia, do Brasil, é do Peru, é da União Europeia. Sim, 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 também. Sim, exatamente. Eu acho que as mais ameaçadoras são no sentido militar. Né? A ameaça militar é dos Estados Unidos, é o que é o grande problema, é a ameaça militar. Seria terrível ter uma guerra aqui na África. Não, mas Seria. o Mike Pompeo esteve ontem em Boa Vista. O Mike Pompeo esteve ontem em Boa Vista com o nosso chanceler, com o Sim, Ernesto Araújo, e deixou claro que a opção militar sim, não está na mesa. Ele deixou claro que. sim. Ainda bem, né? Não, ele deixou claro. Deixou claro. Ele deixou claro, disse que Maduro vai cair, que é uma questão de tempo, mas ele vai cair de Maduro. Ou seja, por um processo interno da Venezuela, porque hoje ele nem controla totalmente o território venezuelano. Forças, né? Você sabe que a Venezuela tem forças de. E que não são, como disse o Ciro Gomes, todos fascistas, não. Eu tenho certeza que esse é um engano de chamar todo mundo de fascista. Eu acho que muita gente na esquerda reconhece como um erro, né? Você dizer assim, pô, quem não concordar comigo é tudo igual, é tudo melancia. Não, isso também não concordo com isso, não. Isso não tem nada a ver. É. O fascismo é uma coisa muito séria e não, sob hipótese alguma, deve ser admitido, mas também as pessoas, muita gente não sabe o que é fascismo. Então, acham que uma determinada postura assim, mais, enfim, conservadora ou diferente da nossa da esquerda, que é uma postura fascista. Mas isso não é correto teoricamente. O fascismo, como experiência política que houve na Espanha, que houve em Portugal com Salazar, e que houve na França, perdão, Na desculpe, Espanha com Franco. e na Itália com Mussolini, E aqui no Estado o Novo, em fascismo. parte também, né? O Getúlio tinha admiração por. Exatamente. A gente tem essas experiências terríveis
experiências terríveis de grande violência, de grande intransigência, de ditadura mesmo terrível, uma fase que a Europa passou que foi terrível. Né? Então, depois eu quero falar sobre isso, sobre a questão da guerra no início do ano. Eu vou te falar do início do século, que ontem eu li uma matéria muito interessante de um historiador, dizendo isso, que apesar da crise, você estava perguntando sobre a situação internacional, que apesar da crise e do advento de algumas coisas que a gente pode considerar assim, ameaçadoras da democracia, mas que não se realizam completamente, porque também há muita resistência a isso, né? Tanto na Sim. Europa como no Brasil. Quer dizer, eu acho que o Bolsonaro achava que era fácil chegar e dizer assim, não tem que acabar com o marxismo na universidade, que todo mundo ia tremer nas bases, ia mudar os currículos da universidade. Ninguém mudou os currículos da Não universidade. foi, não foi. Nós não Isso não tínhamos, aconteceu. Ninguém fez. nós nunca tivemos essa ilusão, Javier. Eu posso dizer que eu conversei com o ministro Vélez e tal, nós nunca tivemos essa ilusão. A gente tinha a perspectiva de você arejar um pouco o ambiente nesse sentido, principalmente na escola básica. Mas não de simplesmente dizer, bom, agora nós vamos. Até porque nós não temos. Não, eu achava Nos que falta, Bolsonaro, nos falta um pessoalmente, catecismo. Nós não temos um catecismo para ele botar no. pessoalmente é muito simplório. Bolsonaro é muito simplório nas suas análises. Eu acho que ele achava que certas vontades pessoais, ou caprichos, ou posição de ministro, que aquilo ia prevalecer normalmente, assim, porque é a opinião do ministro que as coisas iam acontecer como bola de neve. Não há Não, assim. nesse ponto ele é Porque nós parecido somos com o um Lula, país. né? Eu acho que é aquela coisa de. Não, eu acho que nós somos um país que melhorou muito de FHC para cá. Eu estou incluindo o governo O Fernando FHC. Henrique. Não que eu concorde com o neoliberalismo de FHC, Como não é deve isso. Como incluir eu o estou dizendo governo que Temer os também. Eu mecanismos acho que institucionais que foram criados dizer que Temer. hoje estão. Você não chamaria Temer de fascista, É, chamaria? Michel não, Temer? eu nunca chamei, eu nunca disse Então, isso. é aquela Eu, coisa. Eu pessoalmente, acho que nunca as disse. coisas. E próprio Bolsonaro. Eu nunca apoiei Bolsonaro até 2018, votei só no segundo turno. E depois você assumir o compromisso. Tipo, se eu estou indicando o voto, aquele compromisso. Eu acho que você também teve isso com Lula e com todos os processos. Se você está indicando um voto, você tem que ter um compromisso com isso de coerência, né? Também não pode chegar no É, dia seguinte e dizer, bah, agora eu não quero mais. Por que você não quer mais? A pessoa mudou? Não, é. não. A conjuntura mudou, ele Então, não é veja mais tão só, popular. Não dá, né? tem um cara, um historiador que eu estava lendo ontem de a Catalunha, no jornal espanhol, o nome dele é Josep Fontana. E ele é especialista em guerras. Ele fez vários livros de história sobre várias guerras, a Guerra Civil Espanhola, Sim. conflitos armados que houve na Espanha, a repressão. Quer dizer, ele se dedica à história dos mecanismos de repressão e de guerra. Né? É um cara muito reconhecido e tal. Né? Bom, aí ele disse uma coisa super interessante na entrevista. Falou assim, olha, apesar de todos os pesares, nos últimos séculos, este é o século que começa com menos guerra, É, nos primeiros 20 anos. 20 anos sem guerra. Nós estamos na segunda. A Nós única estamos na guerra que segunda nós tivemos década. é a guerra do Iêmen, que é de baixíssima intensidade. Uma guerra mais para inglês E ver. temos, infelizmente, tem uma guerra no norte do Congo, que também se arrasta De há baixa 20 anos intensidade, e de tal. baixíssima intensidade. Exatamente. Não é Não uma é uma, guerra não é uma guerra geral como se foi na você década de 60, comparar. Não, exatamente. você conhecedor, você como espanhol, você também é conhecedor da Guerra Civil Espanhola. Eu sou um estudioso, entusiasta da Guerra Civil Espanhola. E quando você pensa na Batalha de Teruel, por exemplo, ela jamais seria travada hoje por nenhuma força no mundo pensaria em uma batalha daquela, que era uma batalha completamente inútil, por um objetivo militar completamente inútil, e que os dois lados tentaram se aniquilar o tempo todo de uma maneira absolutamente É, é. bestial, com prejuízo para a população civil. Então, até nisso, acho que a gente evoluiu de lá para cá. Não sei se te Não, parece. exatamente. Eu me surpreendi. Achei interessante essa questão porque ele é especialista em estudar guerras, né, os motivos das guerras, a evolução, tal, tal, tal. E aí falou assim, olha, nos últimos séculos, nunca nos últimos séculos se começou um século, nas duas primeiras décadas desse século, sem guerra como nesse agora. E nós estamos indo para a terceira década do ano que vem, né? Começa a terceira década, que termina agora a segunda de 2020. Então, eu fico falando assim, poxa, que coisa interessante, quer dizer, não há uma
Existem tensões fortes na Ucrânia, com a Rússia, existem problemas e tensões com as ex-repúblicas soviéticas e a Rússia por causa da presença de equipamento militar É, norte-americano maciço na Polônia, na Tchecoslováquia, mas a coisa em mais quente várias é outros lugares. Na Geórgia Mas porque isso a Rússia... não está rolando guerra, né? Não está Não, rolando não. guerra, né? Não está rolando guerra. E a Europa não tem o menor E quando interesse rola... de abrir guerra com a Rússia, não Não, existe isso, e quando rola, fora de Ravera, hipótese. e quando rola é interessante, não tem reação. Você que vê que a Rússia anexou a Crimeia sem reação. É. A Rússia anexou a Ossétia do Sul sem reação. Reação militar da Geórgia. Disse, não, não vamos brigar. Nós vamos denunciar internacionalmente, vamos fazer um carnaval, mas nós não vamos enfrentar militarmente a Rússia. Não, exatamente. Isso aí, eu lhe dou razão. Os conflitos que existem são conflitos de baixa intensidade ou de baixíssima intensidade. É, Você tem toda razão. E o que é muito positivo para a humanidade. Quer dizer, poxa, a claro. gente começou o século, pelo menos não há, digamos, uma mortandade arbitrária em larga escala. Não existe isso agora em longe nenhum. Exatamente. Mesmo em Não conflitos de aconteceu, maior não está intensidade, acontecendo. como a Guerra Civil da Líbia, parece que há tipo um respeito pela população civil. Ó, vamos fazer a batalha Sim, civilizadamente. Né? sim, porque, exatamente. E ali foi o que você falou, porque a guerra da Síria, né? Da guerra, mas o primeiro, Houve. é uma guerra O, civil o, que tem seus fatores internos e é. tem seus fatores Não, externos. o Né? Estado Islâmico, você há de convir, você como marxista, o Estado É um horror. Islâmico. O Estado Não, o Islâmico Estado é um Islâmico é um horror, o Estado horror. O que ele Islâmico. fez em Alepo, o que ele fez lá naquela cidade do Iraque, uma cidade de 1 milhão de habitantes, É um horror. ele É um submeteu a horror. Aquilo é um população horror. Não, uma aquilo situação é de um horror. Aquilo é refém. uma das coisas mais puras que a humanidade já viveu. É, Aquilo é muito terrível, aquele negócio. Né? Então, eu acho que a guerra da Síria, né, que a gente esqueceu de falar dela, mas é uma guerra localizada ali na disputa de poder entre a Síria, a Turquia, a influência exato. da Arábia Saudita e Israel. Quer dizer, E aquela da Rússia. briga A para Rússia. quem se impõe assim como potência média no Oriente. Israel é uma potência média. A Turquia é um país que tem indústria militar, faz caças, faz tanques de guerra, faz helicópteros próprios, tem uma força própria, e a Síria não tem esse esquema todo, não é um país com desenvolvimento industrial como é a Turquia, mas tem um apoio. A antiga União Soviética dava suporte à Síria, e o único porto militar, a única estação, um equipamento militar que a Rússia tem fora do seu território é no porto, ali perto da capital De Alepo. da Síria, Não, perto de de Alepo. Ali. Não, mas a capital da Síria, que eu me esqueci o nome, Damasco. a gente se lembra daqui a O pouquinho, de porto Damasco. é mais Damasco é a próximo capital da de Alepo. Jordânia. Damasco é a capital da Jordânia. Não, Damasco da Enfim, Síria. o que seja lá. Então, Bom, assim, Jordânia é Amã. você tem uma situação interessante, porque apesar do crescimento da extrema-direita, que fala na Europa não há espaço para um governo de repressão política. Não, não existe essa Não, possibilidade. isso, Né? isso. Não Eu te existe isso. peço, eu te agradeço por esclarecer isso, porque muita gente, assim, na centro-direita, vem dizer: Victor Orbán é um fascista, não sei o quê. Não, não tem nada disso. Não tem Então, isso. ele está modernizando estruturas que o governo comunista húngaro não conseguiu destruir, de coisas muito arcaicas que existem ainda dentro da Hungria, dentro do Sim, campo sim. É húngaro, por isso que né? ele ganha a eleição. Por isso É, que ele ganha a eleição. Ele tem um e discurso econômico, ele é tem um discurso econômico transformador. contra o arrocho da União Europeia. E isso dá voto a ele. Não, e Porque não só isso, mas ele. ele tem um caráter, do ponto de vista marxista, ele tem um caráter modernizante no campo húngaro, porque o campo húngaro é aquela coisa meio camponesa, meio medieval, ainda que sobrou lá. Ainda, exatamente. Mesmo passar pelo E socialismo, ele houve. passou um Exatamente. enfrentamento Isso você tem disso, razão. e aí, claro, um pouco mais de autoritarismo, mas sem dúvida nenhuma ele está colhendo bons resultados econômicos, e isso está mantendo a popularidade dele em alta. Exatamente, eu concordo com você. O fenômeno de Orbán tem que ser entendido diante do seguinte quadro. Pode parecer estranho a minha opinião, como sendo um cara da esquerda, que é o seguinte. A União Europeia impôs regras muito, muito ruins, draconianas, no que diz respeito aos ajustes financeiros dos Estados. Muito ruins.
Essas medidas caíram por terra agora com a pandemia. A União Europeia está liberando algo assim em torno de, Agora, seria aqui no Brasil, eles cinco apertam e trilhões. afrouxam, né? Aperta, afrouxa, aperta, afrouxa. É isso, mas o Banco Central, só de dinheiro free, dinheiro sem, Eu- como a gente fala aqui no Brasil, de a fundo perdido, para salvar aquele é governo um trilhão, um trilhão de daquele euros. povo de inspiração fascista, porque o movimento Cinco Estrelas, eu não sei se você concorda comigo, pelo menos com Beppe Grillo, tinha inspiração fascista mesmo, fascismo italiano, Eu não Mussolini, gosto daquilo. né? Aquilo ali é muito estranho, aquele Aquilo é negócio, muito estranho. antipolítica, né? Aquela coisa de antipolítica. Quando o cara começa Exatamente, com exatamente. antipolítica, você já sabe que coisa boa não vem daí, né? Não é boa coisa, não é boa coisa. O discurso antipolítica é boa coisa. Vai dar em beco sem saída. É, Vai dar em beco sem saída. Né? Então, mas voltando ao Orbán, por que o Orbán tem certo sucesso eleitoral lá? Ele ganhou com disparado a última eleição para o Congresso Nacional. Ele perdeu a eleição para a prefeitura de Budapeste, que é a capital que é o bastião da da oposição, Hungria. né? Né? Todo mundo se uniu, gato e cachorro, Partido Verde, ex-Partido Comunista, Partido Socialista, Social-Democrata, Partido Liberal, juntou todo mundo, assim, todo mundo unido contra Orbán. Aí ganhou a prefeitura da capital e ganhou as principais cidades. Atenção que isso é importante. Ganhou as principais prefeituras das principais cidades da Hungria. Agora, por que o Orbán tem força? É um negócio que você falou aí importante. Ele chegou e disse o seguinte, olha, apelou para o sentimento nacionalista do povo húngaro, que sofreu muita coisa, inclusive sofreu na mão dos soviéticos, né? Sim, Sofreu na mão dos fascistas, nazistas, sofreu na mão dos soviéticos. Tem que dizer essa verdade. sim. Então, há problemas. É um pouco invadido, 1956, com o governo Nikita Khrushchev, é um né? país invadido, é um país manipulado, maniatado, pequenininho, é um país que deve ter 5 milhões de habitantes, sei lá, eu sei. E aí, o cara disse, olha, a gente tem que existir como país, enquanto nação. A União Europeia está querendo botar para quebrar tudo, ajustar, a gente não tem dinheiro para isso. Então, ele fez um apelo contra o ajuste fiscal da União Europeia. Então, levantou um sentimento ante a União Europeia, a qual a União Europeia tem responsabilidade, porque poxa, a política que se aplicou até março deste ano, até abril deste ano, era uma política de ajuste punk mesmo. E a pandemia, literalmente, a pandemia derrubou a saúde das pessoas e a pandemia derrubou certos mitos na economia. Derrubou. Na narrativa neoliberal, entendeu? Não tem como segurar certas coisas da narrativa neoliberal, não tem Liberal, mais como. liberal. Eu, Ou liberal. eu Então não não tem aceito o como, não tem Neo. como. Não sei por que Não tem inventaram a o menor Neo. como. O Neo eu não consegui entender, mas tudo bem. Javier, agora aproveitando, a gente já está com 1 hora e meia de programa. O que acontece? Que a conversa fluiu rápido aqui, a gente fica horas aqui numa boa. Eu sei que você está cansado, talvez você teve um dia intenso. Nos Estados Unidos. Hoje estou dia cansado mesmo. Nos, Mas vamos lá, eu não, não, adoro não, conversar com você. Você sabe disso que a gente conversava muito lá no só para Conselho de uma Cultura. questão, exatamente. Uma A conversa questão, contigo é sempre uma conversa interessante. exatamente. E essa possibilidade de pessoas que têm até pensamentos opostos em algumas coisas, poder conversar, eu acho interessantíssimo. Eu sou fã disso. Agora, nos Estados Unidos, você não tem um confronto mais com que você poderia usar esse termo liberal ou neoliberal. Porque o Partido Democrata ele tem uma plataforma, até do ponto de vista de protecionismo, de coisas assim, que é mais liberal que hoje do que a plataforma do Partido Republicano. Não na questão dos impostos, mas na questão, por exemplo, do protecionismo. Tá? Ele é mais internacionalista hoje, o Partido Democrata, do que o Partido Republicano. Mas a questão que está em disputa Trump versus Biden não é essa. A gente sabe que a disputa é em torno do modo de ser americano, uma questão moral, uma questão religiosa, uma questão de comportamento, contra uma outra questão de comportamento, contra outros padrões de comportamento, que você pode chamar de pós-modernismo, pode chamar do que você quiser, aí dentro disso aí, essa disputa que saiu do campo da economia para entrar no campo do comportamento humano, da vida privada. Como é que você vê isso? Você está falando nessa polêmica sobre Do na política, Trump na formulação e de Biden, quer política e dizer tal, que né? a gente importa um pouco isso, mas isso é bem americano, né? Essa coisa Eu acho também, isso é bem americano. Isso é bem americano.
O politicamente Nós temos uma visão. correto, que nasceu em Stanford, aliás, nasceu na Califórnia, nasceu na faculdade americana. Essa coisa do politicamente correto, da política de cancelamento, do não me toque. Parece que são os É, temas centrais, né? agora, exatamente. Esse é o problema, porque, repare, esse assunto é delicado, Aurélio, porque é o seguinte: são assuntos importantes, mas eles foram deslocados para a centralidade. Esse que é o problema. Entenda. E polarizaram de Então, uma maneira há uma brutal. diferença, porque há uma diferença, quer dizer, eles foram colocados na centralidade. E eu acho que por um fenômeno de equívoco também e de fenômeno objetivo concreto de certas sociedades. Quer dizer, em certas sociedades, vou lhe dar o exemplo da Espanha, por exemplo. As maiores manifestações do mundo, do dia 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, ocorrem na Espanha. Por quê? Por duas razões. Quando se deu a crise de 2000 e 2009, que houve aquele baque, a economia espanhola foi para Uhum, o fundo do poço, e o desemprego. O desemprego na juventude espanhola de 18 a 25 anos, olha, ele bateu 52%. eu lembro. Eu vi isso. 52%. Eu vi Mais isso. da metade da população Quando estava eu fui a Vigo, desempregada. Jovem. Eu fui a Vigo ano passado, eu vi isso. Não, em Vigo era um centro industrial. Todos os estaleiros foram fechados. Eu sei. O meu sobrinho André, ele é operário da Citroën. Tem uma fábrica lá. Tem fábricas que foram para Portugal, E porque o salário mínimo é melhor, é menor. então é o seguinte, as fábricas sumiram. As fábricas literalmente sumiram. Tinha assim 12 estaleiros navais, tipo Rio de Janeiro, Itajaí e Niterói. Cheio de estaleiros. Em 2 anos desaparece tudo. Não tem contrato, não tem mais construção de plataforma, não tem mais construção de navio, não tem mais construção de navio de pesca, nem ferry-boat, nada. Acaba os navios de guerra também, as marinhas não contratam. Então, é uma tragédia assim, total. Desemprego lá embaixo, lá em cima, quer dizer, desemprego lá em cima, humilhação social lá embaixo. Então, mesmo com esse quadro todo ruim, quer dizer, dentro desse quadro ruim, que nasceu em 2009, que eram as agressões assim, muito fortes contra os pleitos das mulheres, ou contra os pleitos em geral das organizações políticas que formulam um É, projeto de sociedade indicando a construção paulatina, gradativa e ininterruptas, de preferência, entre homens e mulheres. Né? Então, assim, lá houve muita agressão, porque o discurso conservador era muito agressivo com as mulheres, entendeu? eu até E lá tem um estranho, porque elemento que aqui no Brasil não tem. eu me considero conservador e cristão e eu sou a favor de toda e Não, qualquer mas eu tenho. Não, eu igualdade. não estou Eu falando. estou falando igualdade. Eu sou Mas contra a veja, deixa eu cota, te por falar uma coisa exemplo. assim. Sou contra a cota para mulheres, eu acho que não cabe, mas a Mas igualdade. deixa eu concluir aqui. Rapaz, lá tem um elemento importante que é muito diferente do Brasil. A Igreja Católica Brasileira ela tem posições progressistas e democráticas, consolidadas na Ela é CNBB. de esquerda. Hum? Pois é, Vamos ser na claros. Espanha, a Igreja Católica é um dos maiores polos radicais do conservadorismo radical. E enche muito Então, mais há a um igreja. problema sério. A igreja lá A tá Igreja cheia. começa. Então, a Igreja fica repercutindo posições equivocadas e superadas, e isso deu um maravilhoso, do meu ponto de vista, movimento de mulheres, que teve uma manifestação de mulheres de anos atrás, que a soma deu quase 8 milhões de pessoas na rua. Bem, 8 milhões de mas pessoas. Javier, Não é mais assim. O dia 8 de março tem em Salvador, tem passeado, tem no Rio, tem em São Paulo. Não, não é assim, não. É generalizado. Dia 8 de março sim, virou quase que um feriado. A partir de meio-dia é ponto facultativo. E a sim. mulherada toda, entendeu? Toda simbolicamente, vai para a rua. Quer dizer, vai as ministras, vai mulher rica, vai mulher que tem dona empresa, vai mulher pobre, vai mulher imigrante, vai mulher operária. As mulheres vão para a rua. As mulheres vão para a rua reivindicar suas coisas, Mas levantar Javier, suas bandeiras específicas, que não são específicas delas, são não, nossos também. Né? Então, deixa eu só concluir. A Espanha sim, tem 52% de Podemos é desemprego. mulher. 48% do Partido Socialista é de mulheres. E o Parlamento Espanhol é quase a metade, 49 alguma coisa por cento, é de mulheres, sem política de cotas.
em política de cotas. política de cotas. Por quê? Porque houve uma evolução cultural na sociedade Sim, espanhola. mas você não vai A me dizer, sociedade, você mas sabe você que não vai dizer que todas você as conhece a mulheres da história. Espanha são de esquerda, porque isso não bate com a Não, votação. eu não disse Não, isso, eu não tá. disse isso, Agora, eu não disse isso, a transformação que eu quero te eu não disse provocar, isso, já que eu você não falou da disse isso. Espanha, eu tenho uma grande pergunta para você como marxista. O Partido Socialista Operário Espanhol já foi o partido de Largo Caballero, e Largo Caballero, que foi o líder nacional no começo da Guerra Civil, no início, né? Depois ele acaba isolado. Era praticamente um sindicato. Ele veio do sindicato, ele era um líder sindical. Então o Partido Socialista Operário Espanhol tinha uma identificação com os sindicatos muito forte. E ele ressurge nos anos 70 também com essa mística. Mas hoje o Partido Socialista Operário Espanhol tem muito pouco de trabalhadores de fábrica, de chão de fábrica, até porque não tem mais trabalhador de chão de fábrica. Há muito pouca fábrica na Espanha, muito pouco trabalhador. E aí, na direita, você tinha o PP, que era o tradicional conservador, né, monarquista, e que o PP ele acaba botando os pés pelas mãos, talvez por essa questão do europeísmo também, que a gente teria que debater num programa específico, né? E aí vem o Vox, né, que o Vox é quase... claro, o Vox vai dizer que não é franquista, mas não dá como não evocar, né? E agora vem a reação do parlamento espanhol, e isso tende a radicalizar cada vez mais, dizendo que tem que exumar o negócio de todos os mortos por Franco, porque tem que rever o franquismo, porque tem que ensinar o que foi o franquismo nas escolas. E aí começa toda essa guerra cultural, que a gente conhece bem. Você não acha que não era a hora de sentar e se entender um pouco melhor, como um país? Eu sou completamente contra o movimento independentista, eu sou contra. Sou contra. Eu sou contra o movimento independentista na Espanha. Acho que o Estado espanhol tem que sofrer uma mudança. Eu sou contra a manutenção da monarquia, né? E há um crescimento enorme do sentimento republicano na Sim, mas Espanha. Então, é enorme. o rei agora é super Repare, liberal. O rei agora casou com uma mulher extremamente feminista, que faz questão de falar que é feminista. era a mulher que se casou com o Ah, rei, era jornalista da TV pública. Ele e começaram a paquerar quando ela era ela é entrevistadora dele na declaradamente rua e tal. feminista. Ela deve ser, inclusive, eleitora do Podemos. É, não, isso não. Ela não diz isso, mas eu não tenho dúvida. Não é Não, não. ela não Não deixa, chega a isso, não. ela não deixa os Não, a avós, rainha não é assim, ela não não. deixa os avós verem Ela o não é assim, não. neto. Não, Podemos não. Podemos é outra história. Ela não é de Podemos de jeito, a rainha não é de Podemos de jeito nenhum. Não tem como. Mas o que acontece, viu? Que o rei, o velho pai desse rei aí, ele se picou porque o Ministério Público, a polícia ia pegar Não, ele. claro, Porque e ele recebeu depois, 100 não, milhões de euros depois da Arábia daquela, Saudita. O depois cara é daquele um safari veneziano. desastrado Ele na África, né? recebeu dinheiro na mala, Não, igual a sim, mala aqui, não, igual a é, mala de Gedel, aqui não, a mala. mas Porra, a o coisa cara ficou recebeu feia para dinheiro ele da mala. no safari do africano, né? Ele posando lá de caçador Não, aquilo de, ali é horror. Aquilo ali é um horror. aquilo Aquilo ali foi é um o horror. Aquilo começo lá do é um fim, horror. Aquilo lá é um horror. Aquilo lá foi um horror. Então, é uma sucessão de erros. E esses escândalos com a monarquia espanhola vão dar ainda muitas consequências. A amante do rei, que abriu o jogo e denunciou o esquema dele, disse, tem umas 2 semanas, que ele tem mais ou menos 100 contas no exterior não declaradas ao fisco espanhol. Então, é um escândalo que um chefe de Estado tem assim 10 contas no exterior e que não declara o imposto de renda. Isso é um negócio completamente... Esse chefe de Estado tem que ser preso. Não, Pode o chefe de Estado. eu Você acha que o jamais, chefe de Estado eu jamais tem que burlar o fisco do Estado? não, O chefe de Estado tem que Ravena, burlar o imposto de renda do Estado? Isso é é, insustentável. mas Não se sustenta em lugar nenhum do planeta. Quer dizer, é, então o é, negócio, a monarquia já era. A monarquia é um não, negócio que tem que acabar. Eu não estou dizendo que tem que acabar com sangue. Não é isso, não. Eu não estou Não, veja dizendo bem, isso. Eu não estou dizendo isso, não. eu como Eu não até digo como nada disso. E estudioso da nem acho história, que a Espanha tem que até ser como dividida. Sou historiador contra a divisão da e Espanha. historiador cristão e toda aquela coisa, com todas as reservas que eu tenho, com todas as brigas de Portugal com Castela, eu não acho eu nunca vou defender que se proclame a república na Espanha. Sou contra e pronto, essa é uma posição pessoal. Agora, com esse Por quê, rei, Aurélio? não, Por quê? peraí, com esse rei e essa rainha consorte, eu acho que a esquerda espanhola deveria apoiar a monarquia. Com esse rei e essa rainha consorte, pelo amor de Deus, são politicamente corretos até a alma.
Eu acho que eles não vão cantar, eles não vão mais para a cerimônia do hino, que é uma coisa belíssima, a cerimônia do hino. É aquele hino sem letra, né? Que eu acho uma maravilha, o hino sem letra. Que coisa linda do ponto de vista da cultura, você ter um hino sem letra, em que a música representa o país. Rapaz, o hino na Espanha é uma complicação, porque O o hino e oficial a é sem bandeira letra. racham. Não, mas o hino, isso, a Não, música, o né? Franco O hino botou e uma. Botou. Não, o Franco botou uma letra fake no hino, lembra? exatamente. Botou Botou uma uma letra letra fake. fascista numa Fake, música que não fake, tinha letra. totalmente fake. Exatamente. O hino está dito que é sem letra. Exatamente. O hino Na espanhol é Mona, fake, e você tem toda a razão. A é, letra é totalmente fake. Então é isso. Agora, veja só, monarquia ou república, falando sem. Nós estamos rindo, mas estamos falando sério. porque, Então, na Espanha tem uma coisa muito interessante que os governos social-democratas fizeram. A gente tem que levar em conta, acho que aqui no Brasil, Aurélio, que é o seguinte: lá o sistema de informação sobre a opinião pública é um serviço estatal, eu sei. entendeu? Tipo IBGE, que é um Ah, serviço estatal de informações na qual é um serviço no qual a sociedade brasileira se baseia para saber quantos somos, a sim, sim, política tem sim. que ser assim, tem que ser assado. Os empresários fazem investimento de acordo com os dados sobre crescimento industrial ou não, não sei o quê, papapá, papapá. Então, lá tem uma coisa que é uma espécie de IBGE, só que para medir a opinião pública sobre vários aspectos da política. E eles fazem aferições de 3 em 3 meses. E eles informam a sociedade espanhola, por exemplo, simpatia pelos partidos, tendência de eleição e outros aspectos. Por exemplo, opiniões sobre as causas feministas ou sobre monarquia ou república. E até 5 anos atrás, esse tal de IBGE espanhol, que não chama IBGE, mas estou falando assim para Dava ficar direito o que monarquia. é, que se chama CNI, não, estava dando monarquia, mas caindo. É, mas com esse rei tem que cair Então, mesmo. então é o seguinte, Eu o que não é que tenho. aconteceu? Eu vou voltar, se eu fosse espanhol, eu voltava a ser carlista. Eu, Não, olha, eu acho que os você, carlistas tinham você tem toda que voltar à razão. Espanha Porque para ficar por os dentro do que está acontecendo carlistas. na Espanha. Olha Está aqui. acontecendo uma coisa muito Vamos lá, bacana, viu? Javier. Como o país está Javier, quem deu a vida. mudando muito A culturalmente. força, tirando a força de. Tirando a intervenção péssima dos nazistas e dos fascistas na Guerra Civil Espanhola. Esqueça isso, tira isso de letra. Estou dizendo, como forças internas, os carlistas foram muito mais importantes para a vitória de Franco do que os falangistas, do que os porra louca lá fascistas. Entendeu? Isso acho que você não tem dúvida histórica quanto foi importante as tropas carlistas a se aliar a Franco. E foram absolutamente traídas, né? Porque nem a monarquia Franco restaurou. Que dirá o carlismo, né? Que dirá a causa carlista. Ele foi completamente. Ele personalizou o poder nele. A repressão foi terrível na Espanha, foi terrível. E atingiu os carlistas, inclusive. Sim, eu sei, Atingiu o eu País conheço muita Basco. história espanhola assim, O, apesar de ter o nascido lá, mas nacionalismo não. basco foi posto abaixo, que Sim. tinha uma certa simpatia por Franco, apesar de Guernica, que o Guernica eles entenderam que foi um ataque do Hitler, né? O Hitler que mandou bombardear É. Guernica, não foi. Não, o Franco não deu essa ordem, nem não faria Não, sentido foram, também. foram os alemães que bombardearam Guernica, Então, exatamente. Os alemães bombardearam. e É isso. Mas eu aí. acho assim que. Então, mas só para informar, assim, Sim, sim, sim. esse órgão, eu acho isso interessante, porque no Brasil nós não temos isso. Se eu fosse deputado federal, ou se houver oportunidade, eu vou sugerir que o meu pessoal lá levante a bola no Congresso Nacional. Por quê? Vou dizer, porque é o seguinte, você é um homem de comunicação, você é um homem das letras, você é um, trabalha com cultura. É o seguinte, a informação é básica no mundo Claro, atual, como sempre foi, mas claro. agora é mais do que básico, né? Eu Então, espero, Javier, que é você igual a nunca. celular, Ó, eu até gostei falando básico, nisso. é igual a O feijão com Partido arroz. Comunista de Portugal condenou o vandalismo da estátua de Vieira em Portugal. Eu acho que você também condenaria. Aí a Foi, estátua de Vieira foi atacada lá em Portugal, de Antônio foi, Vieira, é? foi. E tem gente aqui na Bahia querendo tirar o marco de Américo Vespúcio da Barra. Não se apaga a história, né? Você há de convir que apagar a história Não, e não. Américo Vespúcio não foi um cara que participou de um processo violento e tal, né? Então ele não, Ele veio ele teve mapear outro e tal. papel, né?
E botou o Ele marco teve esse lá porque ele papel, disse, olha, isso aqui vai ser a Bahia de Todos os Santos, porque hoje é o dia de Todos os Santos, eu vou botar um marco de posse português aqui e tal. E na prática nem foi exercido, foi ser exercido 35 anos depois, quando os franceses já estavam bem estabelecidos aqui. Isso é bem um processo histórico, não vamos discutir isso. Mas volte para o espanhol para a gente poder concluir, para o órgão espanhol. Não é isso para entender que está nos ouvindo. Lá tem um serviço público de informação. Então, eles consultam a opinião da população sobre partidos políticos e também sobre o tema monarquia ou república, e sobre separatismo, entendeu? Isso para a sociedade toda espanhola, né? O que, é que eles acham, o que, é que não acham, e tal, 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 tal. Bem, e isso é publicado, sai nos sites, é publicado, a imprensa noticia, a imprensa comenta, só que aí pintou um problema que é o seguinte, de 5 anos para cá, essa pesquisa não pergunta sobre monarquia e república, parou de perguntar. Então, a esquerda está pressionando A empresa fazer. esse órgão de Estado a voltar a Sim, fazer, não é inventar fazer, quem manda no é Estado voltar a é... fazer. Mas peraí, mas o Estado está na mão do Partido Socialista Operário Espanhol, do PSOE. É isso, mas acho que eles vacilam nessa Que história esquerda é aí. essa? Então é só Então, eles Podemos que não está querem, pedindo. Então eles não é querem, só Podemos que está pedindo, porque eles não querem. o Partido Socialista Operário Espanhol tem o governo da Espanha. O governo é deles. Eles iam querer, eles não querem, eles ficam recuando porque, vamos ser abertos, bem sinceros, Com esse como rei, estamos sendo, com né? esse rei e essa O rainha Partido consorte, Socialista. com esse rei e essa rainha consorte, se eu fosse de esquerda da Espanha, eu ia querer que a monarquia continuasse eternamente. Por quê? Porque é desgastante, esses caras são Não, pelo desgastantes, eles amor estão de desgastados. Deus. Não, não é isso, gente. É que tem certas posturas, tem certas coisas que são humanas. A gente soube daquele caso. Eu sei que isso é fofoquinha, mas parece fofoquinha. Ela não quer que os avós vejam os netos. Ela não quer que os olhos Os vejam, avós né? vejam o neto, a avó. Ah, Não, ele tudo bem, ele é um crápula, beleza, tá? Não vai ver os netos. Se bem que não é o caso de não ver o neto. Né? Mas tem nada a ver. Mas a antiga rainha tem o que com isso? mas vamos deixar esse negócio para lá, o povo deve estar, não está Vamos. entendendo nada que a gente está conversando É que aqui a gente sobre já a está. Você é candidato aqui em Salvador, nós estamos falando de Salvador. Salvador é o centro nosso aqui. Mas a gente precisa encerrar, porque realmente a gente já está chegando em todos os recordes aqui. E você precisa Bom, descansar também. hoje foi um dia, realmente foi um dia puxado. Eu acordei 5 e pouco da manhã, tal, porque eu estava tenso com o lance do lançamento, que era às 10, e É. fiz uma série de coisas entre as 6 e as 10 da manhã. E agora estou cansado mesmo. Saí para gravar algumas coisas, já estou gravando em alguns lugares da cidade. Vou levantar teses, Aurélio, sobre planejamento urbano. Eu estou defendendo um modelo que eu acho que você tem simpatia, que é de incentivo à indústria criativa na nossa cidade, Com né? certeza, com Efetivamente, certeza, né? com certeza, total. É. Total. A economia da Então, cultura, assim, economia criativa. Eu exatamente. acho que a gente É tem que isso que sentar, inclusive, Javier, eu proponho que a gente sente um dia, vamos fazer uma gravação de estúdio, tá? Que a gente lado a não, lado, que aí tudo bem, tem uma coisa tá certo? mais ampla, tá? Porque a gente trabalha temas específicos. Eu gosto muito de conversar com você, sempre aprendo muito e te respeito muito. Quero te agradecer demais essa participação. Infelizmente a gente tem que encerrar porque eu já estou naquela posição do Alcolumbre quando foi eleito presidente do Senado. Ele não podia deixar a presidência. E ele ficou 9 horas sem ir ao banheiro. E o pessoal ficava tirando outra. Eu não sei se você lembra desse episódio, eu ria tanto. Ele fez xixi na garrafa lá no Senado. Tem essa? Eu não sabia. Então, que teve Não, voto eu estou duplo, brincando. teve, né? Teve aquele voto que apareceu a mais, que ninguém sabe quem botou aquele voto a mais. Até hoje eles querem investigar, ficou por isso mesmo. E tal. Mas que foi engraçado aquela noite da eleição do Columbre, foi. Mas o nosso judeu marroquino, vê como o Brasil é um país incrível, né? Ele é judeu de origem marroquina. Ah, é Davi Alcolumbre, é? O Ah, não Columbre sabia, é não. da família Não sabia. judaica de origem. Eles saíram lá da Marrocos, lá teve perseguição e tal. A monarquia marroquina não teve que botar de lado os judeus lá, por causa da pressão também. Isso é outra história. Enfim, quero te agradecer muito, Javier, pela participação, por esse diálogo, por essa possibilidade de a gente dialogar.
né? Que às vezes a gente está em campos. A política nos coloca em campos opostos eleitorais, mas eu acho que não tem que nos colocar em campos opostos do diálogo. O diálogo tem que ser sempre aberto e franco e objetivo. Eu agradeço muito. E te desejo Eu sorte. que te agradeço, Aurélio. Eu nunca tive por exemplo, uma entrevista tão longa nos últimos tempos como estou tendo aqui com você agora. Então, só meu lançamento hoje durou 2 horas e 10, mas e muita gente falou. Mas uma oportunidade como essa não é toda hora que acontece. Eu te agradeço aí e estou à disposição. Você sabe que eu sou muito interessado na área da cultura, você também é. Com Você é homem certeza. da indústria editorial, pelo que eu sei. E eu acho que nós temos que ter uma indústria editorial forte na Bahia, como temos que ter uma indústria cinematográfica. Em Salvador não tem porquê, Fortaleza Estou e trabalhando para Recife isso. terem, e nós não termos, não tem sentido. São capitais nordestinas com menor população que Salvador, né? Outras tantas possibilidades. A atual administração está fazendo ali. Hoje eu passei por lá. Hoje eu gravei ali na Praça Cairu, né? Na Praça Cairu está fazendo 2 equipamentos importantes para a cidade, que é o arquivo Uhum. público, um deles é o arquivo público, e o Museu da Cidade, que era no Pelourinho e que vai ser aberto lá, vai ser inaugurado lá na Praça Cairu, reinaugurado, né? Eu Então, até. esses equipamentos são importantes, mas É. eu acho que isso não caracteriza ainda uma política cultural interessante, porque montar equipamento depois implica em saber administrar bem, para tirar proveito Não, do equipamento, etc. Né? eu tenho Mas é muita. bacana, é bom que tenha É, aqueles equipamentos ali, eu não tenho dúvida. Né? eu tenho É uma bom que grande tenha um amizade arquivo, com Cláudio Tinoco e Fernando Guerreiro, e eu acho sim, que você também sim. não pode dizer que eles tiveram uma visão estreita nesses 8 anos, porque Não, de eu modo quero inclusive nenhum dizer que no começo do. implantaram o Conselho Municipal de Cultura com toda a democracia e tal. Não, Tem com certeza. avanços Não, com toda consideráveis, Salvador. certeza. Não, com toda certeza. O presidente do Conselho Municipal de Cultura é um amigo meu, companheiro militante do PT, É, que é de um partido de oposição. Então, exatamente. assim, é uma coisa que funciona, entendeu? Eu Então, já a gente entrevistei o Madiba Freitas também, foi do conselho e tal. que antes era do PT também, o companheiro Madiba era do PT, era Exatamente. presidente do Conselho Municipal. Quer dizer, É, eu não vou por aí, não vou por aí, a gente não vai por aí, né? A gente com não vai ser certeza. contra modernizar o arquivo público municipal, quer dizer, preservar os documentos históricos corretamente, digitalizar, deixar a mão dos Lógico, lógico. dos Exatamente. pesquisadores, isso aí é um avanço, porra. Isso é um, aí a gente Mas, não está Javier, criticando isso. A gente tem, nós queremos outra formulação. Tá? nós Tudo que a precisamos gente falou encerrar agora. por hoje. Então, eu estou te agradecendo, Pronto. dizendo que muito obrigado pela participação e vamos fazer outras conversas dessas que eu acho interessantíssimas. Sempre gosto de conversar com você, sempre um prazer. Obrigado. Estou à sua disposição. Um abraço para todo mundo aí. Valeu!